Aí com o hino nacional a gente começa a nossa jornada esportiva aqui na inauguração da Arena Romeirão. Boa noite a você, amigos, amigas que estão sempre conosco. Hoje é um dia marcante, é um dia histórico em toda a região do Cariri. Temos aqui a inauguração da nova Arena Romeirão. Teremos daqui a pouquinho um jogo envolvendo um selecionado da região do Cariri com um combinado de Ceará e Fortaleza. E a gente daqui a pouco vai falar melhor sobre essa questão das equipes. Há uma movimentação nesse momento, você vê as imagens, governador Camilo Santana, vice-governador Isolda Sela, também o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão, o prefeito de Fortaleza José Sarto, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará Fernando Santana, também o deputado federal José Nobre Guimarães, presidente da Federação Cearense de Futebol aí, Mauro Carmelio, prefeito de Juazeiro Gleidson Bezerra, o presidente do Ceará, aliás, o Fortaleza está ali, o Marcelo Paes, Davi Raimundão, presidente, deputado estadual. Bom, nesse momento está tendo o hino do Ceará. Vamos ouvir, está sendo interpretado pelo cantor Fábio Carneirinho. Aí o cantor Fábio Carneirinho, que acabou de interpretar também o hino do estado do Ceará. Canta o hino nacional brasileiro e também o hino do Ceará, Fábio Carneirinho. Vamos ver se já tem teu contato com o Leandro Santos lá no gramado da Arena Romeirão. Esse Leandro Santos me escuta. Boa noite, Leandro. Tudo bem, Leandro Santos? A gente vê movimento, muito barulho. O pessoal aqui acendendo ali você vê de fundo aí, né, a movimentação, a torcida, acendendo ali os celulares. Realmente uma festa bonita por parte do torcedor aqui na Arena Romeirão. Você acompanhando tudo aqui com o canal Replay com Tony Souza. Aproveite e compartilhe. Compartilhe com a galera aí, diga, já começou a nossa cobertura nessa festa do esporte, a inauguração desse equipamento. E falando agora é o governador Camilo Santana. Vamos ouvir. Tá dando certo não o telefone, né? Aí falou Camilo Santana, governador do estado do Ceará. Ele que queria muito, né, fazer essa festa, queria muito participar deste momento da inauguração da Arena Romeirão. E aí essa movimentação com várias lideranças políticas do estado do Ceará também presentes aqui a Juazeiro do Norte. Tivemos agora há pouco a inauguração do teleférico e agora a inauguração da Arena Romeirão. Tá pegando.
Ok, agora sim dá para ouvir? Olha aí o governador Camilo Santana, agora sim o governador deu aquele pontapé inicial. E aí o governador Camilo Santana, que agora há pouco falou, tivemos o hino nacional sendo cantado pelo cantor Fábio Carneirinho. Também tivemos o hino do estado do Ceará, também da interpretação do Fábio Carneirinho. E agora o governador deu ali aquele chute, o pontapé inicial, e agora vai saindo do gramado aqui do Castelão, até para começar o jogo. Daqui a pouquinho nós teremos o jogo aqui envolvendo a seleção do Cariri com um combinado de Ceará e Fortaleza. Olha, a festa, show pirotécnico, é realmente uma grande festa aqui na Arena Romeirão. E você acompanha tudo aqui pelas lentes do canal Replay com Tony Souza. A gente teve um leve problema técnico, agora não, agora tá tudo ok, tudo tranquilo. Vamos ver se a gente tem um primeiro contato com o Leandro Santos do gramado da Arena Romeirão. Vamos ver se o Leandro Santos escuta a gente. Dá aqui o boa noite. Bom, deixa eu aproveitar aqui e ter o boa noite do nosso querido Celso Lima. Celso Lima que estará comentando conosco o jogo daqui a pouquinho de um combinado Ceará e Fortaleza contra a seleção do Cariri. Mas, além do jogo, o que vale aqui é a grande festa, a inauguração deste grande equipamento, não apenas esportivo, mas um ponto que vai trazer, que vai gerar economia, até porque vai ser um local de eventos, de turismo, ou seja, teremos um novo marco aqui em Juazeiro do Norte com a Arena Romeirão, hein, Celso Lima? Boa noite. Boa noite, Tony, boa noite aos telespectadores do canal Replay com Tony Souza. Uma linda festa, Tony. Olha, eu dei uma volta aí no estádio, eu até me emocionei um pouco porque eu lembrei do antigo Romeirão, né? Eu lembrei de quando eu estive aqui com a minha mãe. Lembrei quando eu estava aqui com a minha mãe no antigo Romeirão e me emocionei um pouco. É um estádio lindo, maravilhoso, uma verdadeira arena, uma arena que vai trazer, como você disse, muitas alegrias aqui ao torcedor caririense, uma arena que vai trazer conforto para os torcedores, uma arena que também vai gerar emprego e renda, porque vai precisar de muita gente para trabalhar aqui, enfim, uma obra magnífica feita pelo governo do estado. E agora é só os times aqui da cidade de Juazeiro, os times da região do Cariri, aproveitarem, né? Porque está a Arena Romeirão à disposição das equipes. Nós percebemos aqui um gramado maravilhoso, as arquibancadas, aliás, as cadeiras não foram todas ainda colocadas, mas já elas serão colocadas aqui, o restante das cadeiras. Uma arena que tem uma capacidade aí para quase 18 mil torcedores, enfim, uma coisa linda, maravilhosa, que conheci esse Romeirão aqui. Você sabia, Tony, que o Romeirão ele foi inaugurado no ano que eu nasci? Eu nasci no dia 30 de março de 1970 e o Romeirão foi inaugurado dia 1º de maio, não é? E agora eu vejo mais uma vez uma espécie de reinauguração ou inauguração de uma nova Arena Romeirão. Isso para mim é momento de alegria, momento de emoção, né? E a respeito do jogo, Tony, é festa. Esperamos um jogo de espetáculo, um jogo de festa, para que essa galera que está presente aqui no Estádio Romeirão, que ela possa se alegrar com o espetáculo. De parabéns ao governo do estado, de parabéns todos que colaboraram para que essa arena pudesse sair do papel, Tony Souza. Beleza, Celso Lima, vamos agora ao gramado da Arena Romeirão, onde está ele, Leandro Santos, vai estar fazendo os trabalhos de reportagem para este jogo envolvendo o selecionado caririense com o combinado Ceará e Fortaleza. Leandro, boa noite, meu querido. Muito boa noite a você ligado no canal Replay com Tony Souza. A gente fala aqui ao vivo, direto do gramado da nova Arena Romeirão. Desde 2019 a bola não rolava aqui no antigo estádio Mauro Sampaio, reformulado, preparado para receber os jogos. Hoje à noite, jogo de abertura, um combinado Seleção do Cariri
contra os representantes de Ceará e Fortaleza. Vale a pena a gente ressaltar que é categoria de base, o sub-20 do Ceará, o sub-23 da equipe do Fortaleza. A gente teve agora há pouco a palavra do presidente Camilo Santana, o hino nacional entoado pelo Fábio Carneirinho. E nesse exato momento, e Tinho pode até mostrar aqui, entram em campo as duas equipes, o selecionado caririense, como também os representantes de Ceará e Fortaleza, que farão esse jogo de abertura. A gente vai estar aqui por baixo acompanhando tudo, trazendo as informações a você ligadinho no canal Replay com Tony Souza. Tá beleza, você, Tony. Tá beleza, obrigado Leandro Santos. Já ali no gramado, as equipes já entrando. A primeira equipe do combinado entre Ceará e Fortaleza será o time do Ceará que vai entrar em campo inicialmente, e o selecionado do time do Cariri, que é comandado aqui pelo técnico Washington Luiz e também o técnico Jorge Luiz, né? O Washington e o Bacalhau são os técnicos da seleção da equipe do Cariri. Vamos para as escalações das duas equipes? Vamos para as escalações. Primeiro da seleção do Cariri. Seleção do Cariri. E olha que a gente vê ali a entrada do Papagaio, né? O Papagaio, que é o mascote do time de casa, entrando aqui junto com o selecionado caririense e levantando a torcida aqui na arquibancada do estádio Romeirão. E a gente vai estar vendo exatamente essa situação, porque é um selecionado que tem jogadores de várias equipes, né? Apenas o time do Guarani, que acabou não mandando jogador porque não tinha nenhum atleta na seleção. Bom, aliás, nenhum atleta hoje, não tem um time formado, o time do Guarani, né? Mas aí tanto o Barbalha como o Crato, Icasa e também o Campo Grande, as equipes acabaram enviando também, cedendo jogadores para este selecionado. Vamos para as escalações. Primeiro, o selecionado do Cariri. A gente vai primeiro para a seleção do Cariri, que está em campo. Aí você vê a escalação. É o goleiro Henrique, na lateral pela direita 2 Stanley, zagueiro central 3 com Charles, na quarta zaga Ricardo veste a 4, na lateral pela esquerda Wagner com a 6, no meio campo 5 para Da Silva, 7 para o Anderson Cachorrão, 8 para o Alain, e aquela linha de 3 no ataque, 9 para a França, 10 para o Thiaguinho, 11 Luquinha. Esse é o time, o selecionado caririense, para este jogo festivo de inauguração da Arena Romeirão. Vamos agora no combinado Ceará e Fortaleza. Neste primeiro tempo, o combinado vem com jogadores todos do time do Ceará. Vem, portanto, com 1 Vinícius Machado, 2 para o Breno, 28 Marcos Vitor, 3 para o David Ricardo, 21 Rubens, 6 Átila, 8 Wendel, 23 o David, 15 Pedro Igor, 20 Daniel, 10 Felipe Micael. Aqui como técnico está o Juca Antonello. Esse é o primeiro tempo, será do combinado Ceará e Fortaleza, será com o time do Ceará. Bom, a gente observa aqui que do lado direito, aqui você encontra já com uma tonalidade mais amarelada, né? Os materiais foram confeccionados, é o dourado, né? Celso Lima, o português é lindo por conta disso, né? É uma cor dourada. Então, selecionado do time do Cariri, vem com essa cor, né, dourada, que diz o Celso Lima, fica do lado direito, portanto, aqui das nossas cabines. E do lado esquerdo, o time do Ceará, portanto, o time do Ceará está lá no lado esquerdo. E aí, Celso Lima, a gente observa que o Ceará não mandou, se esperava até que, como o time foi eliminado da Copa do Nordeste, pudesse mandar alguém ali da galera do time titular. Parece que isso não aconteceu, né, meu querido Celso Lima? É verdade, Tony. A equipe do Ceará não mandou nenhum dos seus jogadores. Eu até esperava, pelo menos, uns 4 ou 5 jogadores do time reserva, do time principal da equipe do Ceará. Eu creio, Tony, que isso não aconteceu. Por quê? Porque o Ceará está trocando de treinador, dispensou o Thiago Nunes a semana passada e hoje o time do Ceará anunciou a entrada, a chegada do técnico Dorival Júnior. Eu creio que até por isso o time do Ceará não tenha mandado nenhum dos seus jogadores do time profissional, do time titular, do time do Ceará. A seleção caririense, uma seleção bem mesclada, né, com times do Cariri, com jogadores do Cariri, do Barbalha, do Icasa, da equipe do Crato, enfim.
Vamos esperar o que é que esses jogadores irão apresentar dentro do gramado da nova Arena Romeirão, meu caro Tony Souza. Beleza, Celso Lima, a gente vai acompanhar ali a arbitragem do jogo também. Já está aqui com o Adriano Barros, auxiliado por Nailton Oliveira e Ana Souza. Tem como quarto árbitro o Barbosa Júnior e o quinto árbitro Josivaldo Pereira. Está observando por ali, né? 10 mil ingressos foram colocados à disposição para os torcedores. No sábado mesmo houve o encerramento da troca de ingressos e o árbitro Adriano Barros colocando ali 1 minuto de silêncio devido às vítimas da Covid-19, já vem de praxe nos últimos 2 anos essa situação acontecendo no futebol cearense, não está sendo diferente aqui na inauguração da Arena Romeirão. Apita o árbitro, bola rolando na inauguração da Arena Romeirão, já bola com o time da seleção do Cariri, já vem trabalhando a bola, o time do selecionado do Cariri, a gente já observando a bola trabalhada aqui pela esquerda, na verdade quem está por ali é o David Ricardo, né, na verdade pela direita, exatamente. Na verdade, quem está com o material dourado é o combinado Ceará e Fortaleza. E quem está com o outro material, né, com a tonalidade ali meio lilás, é o time do selecionado caririense. Trabalhando a bola pela direita, lá com o Breno. Recua ali com o Marcos Vitor. Tá passando aqui o David Ricardo, pede, ele segura ali o Marcos Vitor. Ele prefere trabalhar lá no meio campo. Chega por ali o Wendel. Recua novamente. Por ali, o Marcos Vitor. Ele já abre a jogada pela esquerda, procurando o David Ricardo. Tá sozinho por aqui o Átila, pediu. Agora sim, recebeu. Vai tentar o cruzamento, chegou por ali, tira. Tentava já ali o jogador do time do selecionado caririense. Olha a bola tomada. Lá vem a seleção do Cariri. A bola foi tocada rápida ali com o França. Ele tá em posição legal. Deu o toque. Vai ficar cara a cara. Quem sabe agora chutou. Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Cariri! Luquinha é jogador que arrebenta. Com 1 minuto de jogo, num contra-ataque rápido, o França experiente recebeu a bola e deu um toque açucarado para o jovem Luquinha. Ele, na velocidade, na vontade, entrou na grande área e com um leve toque, balançou a rede, levantando a torcida na arquibancada do novo Romeirão. Aberto o placar aqui no Romeirão e é do Cariri, Luquinha, jogador que arrebenta. Agora, 1 para o selecionado caririense, 0 para o combinado Celso Lima. E o Luquinha se empolgou, o garotão. E que toque do França, hein, Celso Lima? Muita categoria do França, muita rapidez, né, na transição da equipe do Cariri. A bola foi roubada aqui no campo defensivo, esticada para o França de calcanhar deixou o Luquinha na cara do gol. Na saída do goleiro ele teve apenas o trabalho de botar a bola para o fundo do gol. 1-0 para a seleção do Cariri, que fica ali, Tony, olha, na miúda, deixa o time do Ceará tocar a bola, né, o combinado Ceará e Fortaleza tocando a bola, e o time do Cariri segurando ali atrás para tentar sair dos contra-ataques, tática que já deu resultado logo com 2 minutos de jogo. E ela vem agora o time do combinado, chutou, mas não estava valendo nada. Aproveitou, foi por ali. Queria fazer um golaço, o jogador do combinado do Ceará, quem tentava ali era o David, mas o árbitro Adriano Barros disse que não estava valendo nada, marcou falta ali do jogador do selecionado, aliás, jogador do combinado
do Ceará. A Perboni fornece há mais de 30 anos as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Temos também o melhor de importado e nacional. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. E lá vem o time do Cariri. Chegou tentando por ali, era o França que tentava uma jogada de efeito. O Thiaguinho, né? O Thiaguinho tentava, chegou a defesa, já toma o time do Cariri, lá vai pela direita. Quem vai é o Stanley, tentou a jogada individual, aí adiantou demais a bola, ela foi pra linha de fundo. Mas o time do Cariri pegou vontade e esse golzinho animou a moçada aqui da região, Celso Lima. Parece que a seleção de Fortaleza, digamos assim, né, esse combinado, veio aqui para brincar. E a seleção do Cariri veio para jogar sério. Tá jogando como se fosse um jogo valendo 3 pontos. Marca forte e sai nos contra-ataques rápidos. Agora eu vou falar uma coisa aqui que é chover no molhado, hein, Tony? Ô gramado bom, hein, Tony? Se fosse tu, Tony, num gramado desse. Já tinha feito 3. Você está acompanhando o canal Replay com Tony Souza. Fica com a gente, compartilha com a galera. Isso, compartilha com a galera, avisa. Já começou a inauguração da Arena Romeirão. Já tem bola rolando. É o primeiro jogo desse lindo estádio, um dos mais modernos do interior do Brasil. E já tem placar aberto. Luquinha marcou para o selecionado caririense. Mas o time do Ceará está querendo agora aprontar das suas. Já tem uma faltinha ali do lado esquerdo do ataque. A equipe do Ceará com o David. É bom lembrar, combinado Ceará e Fortaleza. Neste primeiro tempo é o time do Ceará. No segundo tempo é o time do Fortaleza. Já foi cobrada a falta. Olha o David, de longa distância. Arriscou forte, a bola desviou ali. Parece-me que no Thiaguinho foi para a linha lateral. Arremesso manual que favorece para a equipe do Ceará. Celso. Você quer que eu chame de combinado ou quer que eu chame só de Ceará no primeiro tempo e o Fortaleza no segundo? Vamos chamar Ceará no primeiro tempo e Fortaleza no segundo, que fica melhor, né? Porque aí já fica, todo mundo já sabe como é que tá esse combinado. Já tentava por ali o combinado com o time do Ceará. Agora o contra-ataque é do time caririense. Thiaguinho, a bola foi tocada pro Luquinha. Ele já fez um gol, tá com vontade, tá com gosto Luquinha. Lá vai agora o zagueirão Charles, experiente zagueiro do time do Barbalha, tocou pro Ricardo Cratense, tabelinha lá pelo lado esquerdo, tentava com o Wagner, a bola já foi tabelada, fica lá com o jogador que é o Ricardo. Ele já recua a bola ali com o Henrique. Olha o Henrique tá ali com efeito na categoria. O Ricardo dominou no peito, tira de qualquer maneira, a bola bate em cima do jogador do Ceará. É linha de fundo, tiro de meta que favorece pro selecionado caririense. E você tá querendo comer aquela pizza saborosa, aquela pizza gostosa, o hambúrguer? Segunda-feira geralmente tem replay. Hoje a gente não tem replay, mas tem jogo, tem transmissão. É a inauguração da Arena Romeirão. Vai na pizzaria Hamburgueria Oval. Fica ali na Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos. Você com a melhor pizza e assistindo esse jogão de bola aqui com a gente, tá bom? Pizzaria e Hamburgueria Oval. Lá vem o time do Ceará. Tentava, chegou por ali o da Silva, experiente, toca a bola com o Charles. Aí não deu a saída legal. Chegou o time do Ceará, já toma por ali o jogador que é o Felipe Micael. Ele vai, trabalha, chega por ali o David na canhota. A torcida joga junto com o selecionado caririense. Vai, a bola é tocada do meio campo. Quem chegou por ali é o Rubens. Ele já trabalha a bola com seu zagueirão. Tá todo encolhidinho o time do caririense. Casinha fechada. Olha a bola. Chegou por ali o Wendel. Ele tenta a jogada. Tira a defesa do time caririense. Você quer comer um bolo de qualidade, gostoso, saboroso para todas as ocasiões e eventos? Grife do Bolo. Essa é a marca do melhor bolo do Cariri. Grife do Bolo também com a gente aqui nessa jornada esportiva. E lá vem agora o time do Ceará. Trabalha lá pelo outro lado com o Marcos Vitor. Chegou da pressão. Melhor pro zagueirão do Vozão. Ele vai tentar jogar de individual. Olha, fazendo fila, chegou por ali por baixo. Olha a sobra! Tentou por ali o Pedro Igor, deu de canhotinha na bola, na verdade era o Daniel. E aí olhou, tirou ali com a vista o goleirão Henrique. Arena Romeirão, Mauro Sampaio. Permaneceu o nome do ex-prefeito, ex-deputado Mauro Sampaio que construiu o antigo estádio Romeirão, e o deputado estadual David Raimundão, propôs na Assembleia Legislativa que houvesse a manutenção do nome Arena, aliás, o nome do Mauro Sampaio. Era estádio Mauro Sampaio, estádio municipal Mauro Sampaio, e agora ficou a Arena Romeirão Mauro Sampaio, homenageando esse grande líder político da região do Cariri. Ótima ideia.
Ótima jogada mesmo aí do David Raimundão, né, que acaba levando esse projeto. A Assembleia Legislativa, né, acabou voltando aí por unanimidade e o governador Camilo Santana sancionou. Realmente ótima homenagem para o Mauro Sampaio. Lá vem o time do Ceará, fica trocando figurinhas por ali com o jogador que é o David. Ele segura a bola, já trabalha ali com o Wendel. O Wendel abre na direita com o zagueirão Marcos Vitor. O Marcos Vitor procura, trabalha de novo com o Wendel. A bola foi mal tocada. Olha o Thiaguinho, toma a bola, abre na direita. O Luquinha tem uma avenida toda pela frente. Ele prefere tocar. Olha o calcanhar ali com o França. Tabelinha, ele e o Thiaguinho. Chega na marcação. O França experiente, protege bem a bola. Abre na direita com o Stanley. Luquinha recebe, olha o França novamente. Ele chega no meio de 3, puxou. É com qualidade, é driblador, é habilidoso. Ele já procura ali para trabalhar com o Anderson Cachorrão. Abriu na esquerda. O Wagner, olhos nos olhos. Prefere recuar ali com o zagueiro Ricardo Cratense numa boa, tranquilo. Você quer ficar bem informado? Acesse o site miseria.com.br, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Ali não tem fake news, é com a notícia em cima do lance, miseria.com.br. E esse primeiro tempo, 9, chegando a 10 minutos do primeiro tempo. Tá gostando do jogo, meu querido Celso Lima? Não, o jogo tá bom. Agora, Tony, é uma observação pra gente fazer, né? Ceará e Fortaleza não se unem nem no dia de jogar um combinado, né? Tem que jogar em tempos diferentes, é incrível. Mas o jogo tá bom, Tony, um jogo muito movimentado. A equipe da seleção caririense dá campo para o Ceará jogar, se encolhe todo quando está sem a bola, quando recebe, quando rouba a bola. Aí a bola é tocada no Thiaguinho, que tem a obrigação, entre aspas, né, pelo menos nesse jogo aqui, de fazer a ligação com França e com o Luquinha. Agora eu acho interessante que eu tô achando o França meio pesadinho, mas ainda tem muita velocidade o França e a seleção caririense, dentro da sua proposta de jogo, tá fazendo um bom jogo. Beleza, Celso Lima, olha a bola trabalhada lá pela direita, quem tá por ali é o Breno, ele tenta a jogada individual, toca no meio campo, quem chega por ali é o Daniel, ele já olha pra quem tocar, olha a bola, chega Henrique, goleirão do time da selecionado caririense, olha a bola já vem trabalhada agora com o França, ele bota ali na esquerda, quem chegou por ali foi o Alan Vitor, recua a bola com o Wagner, ele prefere tocar ali com o goleirão Henrique. Henrique já olha, chega a marcação do time do Ceará. Abre na direita, muito forte ali para o Stanley. Chama dar abraço aqui pro Jorge Bruno, galera lá de Fortaleza, também conosco aqui no Show de Bola. Um abraço pra galera lá no portal Show de Esportes, também aqui na cobertura, aqui, né, na retransmissão com o nosso trabalho aqui dessa inauguração da Arena Romeirão. Um abraço aqui pra galera, portal Show de Esportes. Olha a tabelinha ali do time do Ceará. Tentava por ali, chegava o Wendel, ele prefere recuar com o zagueirão Marcos Vitor. Se fecha todinho agora o selecionado caririense. Espera o time do Ceará. Chegava por ali o da Silva, Anderson Cachorrão. Tentou um toque de efeito o Pedro Igor. Continua com ele. Jogada individual. Olha o toque. Cara a cara, olhos nos olhos. Henrique faz linda defesa. Chegou cara a cara o Felipe Micael, mas o Henrique fez milagre, grande defesa do goleiro da equipe do Cariri. A bola segue com o time do Ceará, agora tá ganhando gosto o time do Ceará com o David, aí pegou falta. Chegou ali, parece-me que o Charles, aliás, o Ricardo Cratense, né? Ricardo Cratense chegou ali de forma mais dura, o Adriano Barros em cima do lance, marcou falta do jogador do time em cima do jogador do time do Ceará. Aproveite e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Replay com o Tony Souza, a gente passou o dia todo fazendo postagens, temos lá fotos, vídeos, né? Um papo ali bacana com o presidente da Federação Cearense de Futebol, o Mauro Carmélio. Então aproveita, fica com a gente aí também no Instagram, segue a gente lá no Instagram e se inscreve aqui no canal, tá certo? Replay com o Tony Souza, é sempre um enorme prazer estar com você. Hoje, excepcionalmente, nós estamos tendo o programa Replay, exatamente porque estamos aqui acompanhando este jogo inaugural da Arena Romeirão Mauro Sampaio. Tá por ali uma conferência de jogadores do time do Ceará. O combinado do Ceará por ali, o jogador David, o Rubens, né, ficam ali próximos à bola, também por ali o Átila, enfim, o Henrique ajeita ali a barreira, organiza, segura a onda aí, Henrique, lá vem chumbo grosso, lá vem o time do Ceará, quem vai por ali é o zagueirão, ele deu um toquezinho por baixo, chegou o da Silva, não quis conversa, tentou jogada ali
O David tentou uma jogada ali mais de efeito, né? Uma jogada ensaiada, não deu certo. Melhor para o time caririense. Tentava sair por ali o Luquinha. No pé de ferro, melhor para o jogador do Ceará. Tentava o passe. Seria ali para o Felipe Micael. Já toma o caririense. Lá vai o Luquinha. Tem uma avenida toda pela frente. Fica ali olhos nos olhos com um jogador que é o Rubens. Ele prefere segurar. Tentava o drible aí, se atrapalhou. Perdeu a bola melhor ali para o jogador Pedro Igor. Ele já trabalha ali com o zagueirão David Ricardo. Já chama o Wendel para o jogo. Já vem se fechando novamente o time do Cariri. Fica por ali o jogador Felipe Micael. Quando tentava a jogada na canhota, acabou aí tendo lance de impedimento assinalado pelo árbitro da partida. Manda um abraço aqui pro Raimundão, rapaz. Raimundo Macedo, prefeito que apoiou. Olha, eu acho que o Raimundão foi um dos prefeitos que mais veio apoiar o futebol de Juazeiro do Norte, viu? Como apoiou o futebol de Juazeiro do Norte, o prefeito Raimundo Macedo, o Raimundão também está acompanhando aqui com a gente nessa jornada. Ele que tanto fez aqui pelo futebol do Cariri no antigo Romeirão e agora com certeza está gostando de ver a nova Arena Romeirão. E olha a falta ali. Quem fez a falta foi o zagueiro David Ricardo. Foi. Aqui é o momento a gente vai tentar ali o contato com o Leandro Santos para sentir o clima de campo, né? Qualquer informação fica à vontade para chamar o Leandro Santos. Olha a jogada lá na esquerda, chega de qualquer maneira ali o goleirão Vinícius Machado. A bola foi tirada, olha o contra-ataque agora do time do Ceará. Já pediu a bola ali o Pedro Igor, abre na canhota, entrou na grande área, chega na marcação por ali, o jogador que era o da Silva, ele toca atrás, o David, novamente ali, fica ali, olhos nos olhos, melhor para o jogador do time do Ceará. Na marcação por ali fica o Wagner. Ele já recua, bota no meio campo. Olha a bola bem tocada, chegou, tirou ali o Charles. A sobra é com o Wendel. O Wendel já vem, toca um pouco mais atrás. Olha o chute! Henrique bota a bola pra fora. Era o Rubens que estava ali de fora da área. Acreditou no lance, o Rubens não quis conversa. E o Henrique fez grande defesa. Botou a bola pro escanteio, hein? É escanteio para o time do Ceará. Dá pra ver aqui. E o pessoal botou ali. Eu só vou reclamar com o pessoal do placar eletrônico ali, viu, Celso? Daqui a pouco eu digo por quê. Aí escanteio ali para o time do Ceará. É escanteio para o time do Ceará. É o time do Ceará tentando agora chegar ao gol de empate. Chegamos aos 16 minutos. A bola vai para a área. Olha, chegou ali, tira a defesa. Já vai tentando por ali o Thiaguinho. Se atrapalhou, era o Alan Vito. Melhor para o Vozão. Olha o chute! A bola foi direto para ali de fora. Foi o David. Porque o time da casa, Celso Lima, é o selecionado do Cariri. Então, o placar era para colocar um no lado esquerdo, com o selecionado do Cariri do lado esquerdo, e o combinado lá de Ceará e Fortaleza pro outro lado. Tá errado o placar. É como se o Ceará tivesse jogando em casa, Celso Lima. Sabe o que é que vão dizer amanhã? Que estão discriminando o futebol de Juazeiro. Né? Acho que o cabo do placar não se atentou, né, para isso. O rapaz do placar, de repente, não conhece de futebol, não. Ele só sabe do placar mesmo. Às vezes não. Agora, Tony, para você ver como são as coisas, né? A seleção do caririense, ela se fecha, ela recua toda, e ela recuada, com todos os jogadores ali na entrada da área, ela ainda está dando espaços para o Ceará finalizar, para o Ceará entrar tocando. Mas por que isso? Jogadores... É um catadão, né? Eles não treinaram para esse jogo, né? Aliás, estava marcado um treino para o último sábado, mas os jogadores não têm costume de treinar juntos, de jogar juntos, e isso causa uma certa falta de entrosamento. E é por isso que a seleção do Cariri, mesmo estando muito recuada, ainda dá espaços para a equipe do Ceará jogar. E olha o time do Ceará, olha a bola, foi chutada, desviou, quem sabe o gol? Chegou agora, a bola deu uma matada. O Átila chegou ali, não quis conversa, arriscou, a bola acabou se desviando e foi parar nas mãos do goleiro Henrique. Manda um abraço aqui pro Daniel Produtor, né? Daniel Produtor tá acompanhando a gente, um abraço bem forte para ele, valeu, obrigado pelo carinho. Olha, a bola foi recuada de cabeça, chegava já por ali o Thiaguinho e aí fez a defesa. Ô, Tony, o goleiro Vinícius Machado. É Diego, né? Um abraço aqui pro Diego, tá
tá acompanhando a gente, muita gente acompanhando, mandando mensagem. Pouco a pouco a gente vai mandar um abraço aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Olha a bola lá pela direita. Quem chegou por ali é o Breno. Ele fica, dá um passe, chegou por baixo. O Ricardo Cratense limpo na bola, na boa, sem dar chances pro jogador adversário. Já tentou trabalhar. Aí o toque não foi legal. Olha o time do Ceará. Chega, tira de qualquer maneira. Por ali o jogador Wagner. A bola foi tirada, mas a bola segue com o time do Ceará. O Ceará fica tendo posse de bola, o selecionado caririense apenas nos contra-ataques, o time que treinou apenas uma vez no último sábado, né, tendo dificuldades com esse time aí do Ceará, que já tem aí um costume, uma garotada lá do Ceará que está fazendo trabalho aí, tá tendo passe de bola, tocando bem a bola, mas não tá conseguindo ter a finalização. Olha o Breno, a bola foi cruzada, quem vai o toque de cabeça, não pegou bem. Já vem o selecionado do time do Cariri. Olha o Thiaguinho, já toca a bola ali com o Luquinha. Luquinha de novo, vê o Thiaguinho com liberdade. Já pediu a bola, tentou fazer o passe ali, procurava o atleta do time, o Stanley, mas já perdeu a bola para o Ceará. Quem fica por ali é o Pedro Igor. Ele chega, recebe o Wendel, tenta fazer o giro. Chegou o Da Silva de forma mais forte. Fez a tomada da bola ali, o Anderson Cachorrão. Da Silva já toca com o Alan Vitor. Abre na canhota. Lá vem o Wagner. A torcida fica animada. Tá querendo o segundo gol. De calcanhar ali o França tocou com o Alan Vitor. Wagner, Alan Vitor também. Fica na canhotinha, tem posição legal. Um jogador do time do selecionado caririense. Fica ali a defesa, procura com quem trocar passes, a equipe do selecionado caririense, troca figurinhas, mas aí falta aquela questão do entrosamento, né? Detalhe, o Anderson Cachorrão já chega por ali e já vem o Charles abrindo na direita com Stanley. Daqui a pouco fala aqui o Celso Lima, agora sim, vai lá, Celso. Você sabe quem foi que foi o autor do primeiro gol no estádio Romeirão? Quem foi? Evaldo, jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o jogo aqui por 1-0. Não lembro de quem, mas foi Evaldo. 1969. 1970. 1º de maio de 70. Eu nasci dia 30 de março e inaugurou. E o Romeirão foi inaugurado em 1º de maio. Você chorando e verdade. E agora o autor do primeiro gol na nova Arena Romeirão, Luquinha, né? Jogador da equipe do Icasa. Tá, beleza, então, meu querido Celso Lima, o homem que nasceu com o antigo Romeirão. Olha o Ricardo Crates, cuidado, Ricardo. Recua a bola ali com o Henrique. O Henrique já procura para quem fazer o lançamento, abre a bola aqui na direita, procurando o Luquinha. Pequenino, mas tocou de cabeça. Lá vem o França, experiente, do círculo central. Conseguiu desvencilhar do primeiro. Abre a bola lá na canhota, está com a Alan Vitor em posição legal. Fica ali, olhos nos olhos, ele e o Breno. Prefere recuar um pouco mais atrás, procurando ali o Wagner. Tabelinha, a bola foi meio ali esticada. Se recuperou ali o Wagner, a bola fica com o Henrique, tentou, chegou ali, olha o Henrique, pra cima do Felipe Micael, a bola continua ali, mas a sobra é do Ceará. Pedro Igor, chega agora a bola com o Wendel já trabalha com o Breno toca com o zagueirão Marcos Vitor, trocando figurinhas, trocando passes, a equipe do Ceará se fecha todo, o selecionado caririense que vence 1-0, gol marcado a 1 minuto do primeiro tempo, marcado pelo jovem atacante Luquinha. Fica trocando bola aqui na defesa do time do selecionado. A bola agora com o goleiro Vinícius Machado. Já tabela aqui com o jogador que é o zagueirão, o David Ricardo. Pedro Igor segura. Já procura com quem jogar, fica por ali. O atleta Rubens trabalha a bola lá no ataque. Olha ali a defesa. Chegou ali o Wagner, pediu a falta. Mas o auxiliar dá apenas escanteio, favorecendo a equipe do Ceará. Verbone Brasil, fruto de uma geração saudável, fica no galpão do Ceasa em Barbalha, hein? É o galpão 2. Olha lá, vem o time do Ceará, vinha por ali, mas aí é o Breno. Ele fica lá do outro lado, procura, trabalha. Aliás, é o Breno que recebe agora a bola. Faz o cruzamento. Chega o Charles, toca de cabeça. Já vem tentando aí o contra-ataque. Alan Vitor chegou por baixo. Breno limpo na bola, sem dar chances. Verbone Brasil há mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. Fica no galpão 2 do Ceasa de Barbalha. Verbone Brasil, fruto de uma geração saudável. Vamos ver se a gente tem contato aqui com o Leandro Santos. Leandro Santos, que está ali no gramado. Leandro no gramado aqui do Romeirão, até para falar um pouquinho do clima. Como é que está o clima ali do nosso querido Leandro Santos? Clima embaixo da torcida. A torcida que está acompanhando esse jogo e já está feliz da vida com o gol marcado pelo selecionado caririense. Hein, Leandro Santos?
Estamos sem contato aqui com o Leandro, a gente vai tentar organizar aqui nosso querido Leandro Santos. E está caído ali o jogador do time do selecionado caririense. Tony. Pois não, Leandro. Pode falar, Leandro. Pode falar, meu Jogo querido. paralisado nesse momento. O time da região do Cariri conseguiu marcar o gol logo no início da partida com o Luquinha. Implantou uma boa velocidade. A gente viu uma boa movimentação aqui já do França, o Alan Vitor e o Thiaguinho. Mas aí depois o time do Ceará deu aquela equilibrada. Foi um pouco mais para cima, teve uma finalização que obrigou ali o Henrique a fazer uma boa defesa. Equilibrado nesse momento. E aí o time do Cariri soube aproveitar o início da partida com intensidade para cima e marcando o gol. Nesse momento ali os jogadores vão bater um papo com o Washington, o Jorge Luiz ali também conversando. A gente vê o Washington pedindo um pouco de calma à sua equipe para tentar tranquilizar a moçada e administrar essa vantagem adquirida até aqui de 1 para o selecionado caririense. Gol do Luquinha, o autor do primeiro gol na Arena Romeirão. Luquinha, 0 para o selecionado do Ceará, Tony Souza. Tá, beleza, meu querido Leandro Santos. Leandro Santos aqui fazendo o selecionado. Vamos tentar aqui. Opa, vem aí. Agora sim, nosso querido Leandro Santos. Beleza, Leandro? Trazendo sempre informações lá do gramado da nova Arena Romeirão. Ficou caído por ali o jogador Charles, né? O zagueirão do time do Barbalha. Foi atendido, acabou sendo retirado. A galera acabou aproveitando ali para dar aquela hidratada, né? Tá certo, tá certo. Abraçar aqui a galera do portal Show de Esportes e também do canal Futebol e Rapadura na retransmissão aqui com o canal Replay com Tony Souza. De por enquanto, selecionado caririense 1, combinado Ceará e Fortaleza. Agora tá jogando o Ceará 0. É, meu amigo, é a inauguração da Arena Romeirão e a torcida fazendo a festa aqui nas arquibancadas. Lá vai o time do Ceará com o Wendel. Ele vai trabalhar a bola por ali com um jogador que é o David. Abre ali na direita com o zagueirão que é o Marcos Vitor. Ele procura, recua a bola. Quem tá por aqui é o atleta Rubens. Abre na canhota. David Ricardo se fecha toda com o selecionado caririense. A bola é cruzada lá na área. Foi o toque de cabeça. Quem tentava por ali é o Daniel. A bola ficou fácil ali com o goleiro do time do selecionado caririense, eu quero dizer em casa, né? Porque é o goleiro de casa. Tony, agora eu percebo daqui, Tony, o Jorge tá inquieto, viu? Você imagina aí o Jorge Luiz num jogo valendo ponto, né? Ele fica meio irreconhecível, né, o Jorge? Agora a seleção do Cariri, a conversa do Jorge ali é justamente para tirar esses espaços que a seleção do Cariri está deixando para o Ceará jogar. Porque o time recua todo, ele deixa o França um pouquinho mais à frente, é um pouquinho, não é à frente aqui. Porque geralmente os times, quando eles jogam com essa disposição tática, 2 linhas de 4, um 4-4-2, ficam aqui na frente. Hoje, no caso, ficariam o França e o Luquinha. Mas o que é que está acontecendo? O time volta todo e o França e o Luquinha, eles ficam aqui um pouquinho antes da intermediária para roubarem essa bola e sair rápido nos contra-ataques. Mas a seleção caririense deixa muitos espaços entre as linhas e o time do Ceará está se aproveitando disso e já obrigou o goleiro Henrique a fazer pelo menos 2 grandes defesas. Vamos lá, Tony. E lá vai o França tentando jogar de individual. Chega por baixo ali o Wagner, já tira a bola, já coloca o Wendel na jogada. Trabalha a bola lá no meio de campo, procurando por ali o jogador que é o David. Abre na direita, quem tá por lá é o Breno. O time do Ceará agora troca figurinhas, troca passes, está querendo gol de empate aqui neste primeiro tempo. É o selecionado caririense vencendo 1-0 o combinado Ceará e Fortaleza neste primeiro tempo. É o Ceará que está em campo. A bola fica trabalhada na parte ali defensiva com o Marcos Vitor. Ele abre na canhota com o David Ricardo. Já pede por ali o Átila. Ele segura. Toca a bola com o Wendel. Aí ele chega, tenta a tabelinha. Não pegou legal. Olha ali o Felipe. Vai pro chão. Pediu falta. O árbitro não deu nada. A tirada não foi legal. Olha o Átila. Ele chega, chuta o desvio. Henrique faz a defesa. A bola foi chutada, desviada, ela ia no cantinho, Henrique providencialmente fez grande defesa, quase era o gol de empate do time do Ceará. Olha o lance aí no replay, a bola desviada e o Henrique providencialmente foi lá e fez a defesa para o time do selecionado caririense. Já tentava ali no ataque, a bola foi perdida, fica com o da Silva, experiente volante do time do Cariri, trabalha a bola com Stanley, fica ali, olhos nos olhos, o Luquinha pede, ele segura, agora sim com o Luquinha, o último toque foi do Wendel, a bola foi para fora, é apenas arremesso manual já cobrado pelo time do Cariri. Fica a bola aqui na linha de fundo.
Olha por ali o Stanley, faz o cruzamento. O França quase tira a defesa, pediu toque de bola. Pênalti! Penalidade máxima para o selecionado do Cariri. Reclama o zagueirão do Ceará. Eu tive a impressão que a bola houve um toque na mão. Tive essa impressão. O jogador fica ali descontrolado, reclama. Mas o árbitro da partida não teve dúvida. Quando tentava o cabeceio ali o França, o toque ali do jogador, o David Ricardo, toque na mão. E o Adriano Barros vai lá e marcou a falta. Então falta dentro da área, é pênalti, Celso Lima. Foi pênalti, o jogador, a bola foi cruzada na grande área, ele subiu tentando tirar de cabeça, subiu de forma atabalhoada e colocou a mão na bola. Pênalti, o árbitro que estava bem colocado e marcou. Agora o Henrique, né, Tony? O Henrique, que é goleiro da equipe do Icasa, é um bom goleiro, é um bom reserva do Tanaka, viu? Quem vai... É o França que vai cobrar, né? É o França que vai cobrar, a torcida toda liga ali as luzes dos celulares. Tá todo mundo registrando. E registra aqui também com o replay com Tony Souza. É a seleção do Cariri nessa inauguração do novo espaço para receber jogos do Brasil inteiro, quem sabe até jogos internacionais. É a Arena Romeirão recebendo o selecionado caririense. Tem chances de fazer mais um golzinho. Já vence por 1-0. Ele, o experiente, camisa 9, artilheiro. Ele sabe o que é balançar a rede. O França autoriza o árbitro, concentrado, o experiente atacante do time da Raposa, de um lado França, olha o Vinícius, olhos nos olhos, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Cariri! França é jogador que arrebenta com a categoria dos grandes artilheiros. Olhou, deu aquela paradinha mágica e é chamado a cobrança perfeita. Goleiro de um lado, bola do outro e amplia o placar aqui na nova Arena Romeirão. Agora o selecionado do Cariri tem 2. França, camisa 9, é jogador que arrebenta. 0 pro Ceará, Celso Lima. O torcedor não gosta de criticar treinadores que jogam na retranca. Olha aí, uma retranca dando certo. A seleção do Cariri espera o Ceará sai pro jogo, não aproveita as oportunidades. Pelo menos o goleiro Henrique fez 2 boas defesas aqui em arremates dos jogadores do Ceará de fora da área e em contra-ataques rápidos. A equipe da seleção do Cariri já marcou 2 gols, um com o Luquinha e esse agora de pênalti com o França. Ou seja, a seleção caririense, pelo menos neste jogo aqui, é 100%, Tony Souza. É verdade, menino. Chegou 2 vezes, foram 2 gols. Pois é, está sendo letal o ataque da seleção caririense. Lá vinha o time do Ceará. A bola foi tirada pela defesa. Fica por ali o Thiaguinho. Ele faz a proteção. Boa jogada individual. No meio de 3. Vem por ali. Deu a de ladrão. Chegou já ali o jogador do time do Ceará. Daqui a pouco a gente confirma. Já teve substituição do time do Ceará, né? Já teve substituição, daqui a pouquinho a gente confirma aqui a entrada do jogador que está em campo, camisa 19, é isso? Daqui a pouco confirma aqui com a gente. Lá vem o time do Ceará, bola trabalhada lá pela direita. Marcos Vitor toca com o Breno, faz o cruzamento, chega em cima ali do Wagner e a bola vai para a lateral, arremesso manual que favorece ao time do Ceará. Grife do Bolo, a Grife cresceu. Venha conhecer a nova loja Grife do Bolo no bairro Aeroporto, mais moderninha, mais divertida, mais grife. Bolos quentinhos e caseiros, igualzinha da vovó. Salgadinhos crocantes, quentinhos, deliciosos. Que festa para todos os eventos. Grife do Bolo, sabor e alegria. Detalhe. Todo dia. Fica ali a loja no bairro Aeroporto. Pois não, Celso Lima? O 19 que entrou aí é o Caio Rafael, da equipe do Ceará, tá, Tony? Tá certo então, meu querido Caio Rafael. A gente vai tentar ali o contato com o nosso querido Leandro Santos. Estamos tendo aqui só um probleminha aqui na comunicação, né? Mas a gente está aqui com o nosso querido Leandro Santos. Se que tiver oportunidade, a gente vai falar com o Leandro, tá bom? Tem jogador ali paralisado, o jogador caído, jogador ali do Ceará, o árbitro chega, observa, mas é uma falta, na verdade, jogador do time da seleção caririense. Era o Alan Vitor. Alan Vitor, que caiu. Olha o Henrique, dá um chutão na bola, procurando exatamente ele. Alan Vitor, tira a defesa do time do Ceará. Vai na marcação por ali o Wagner. Alan Vitor, melhor para a defesa do Alvinegro de Porangabuçu. Fica por ali o jogador
que é o David Ricardo. Já trabalha a bola com o Wendel. Chegou, escapuliu a bola ali do David. É melhor para o selecionado carirense. Seria para o França. Seria, porque providencialmente chegou por ali o David Ricardo. Agora é o Marcos Vitor. Ele já trabalha a bola. Procura ali o setor de ataque. De novo o Marcos Vitor. Olha a bola para o Pedro Igor. Ele está em posição legal. Vai arriscar. Chutou. E aí por baixo o Charles deu carrinho. Tirou a bola. A bola continuou com o time do Ceará. Veio recuada. Quem está por aqui sozinho é o jogador David Ricardo. Já chama o Wendel. Se fecha todinho. Aquela retranca que falava o Celso Lima, providencialmente do selecionado caririense. É um time que não tem entrosamento. Muitos jogadores estão parados, então estão aproveitando para jogar na falha ali, né, na inteligência. Aproveita o espaço, Celso. No contra-ataque está sendo letal o time do selecionado caririense, hein, Celso? Aí é o chamado jogo kamikaze, né, Tony? Você volta todinho, arma um arapuca para o seu adversário e o adversário cai, porque os jogadores do Ceará não estão tendo a tranquilidade necessária. O time da seleção do Cariri volta todo e o Ceará vem todo. Vai lá, Tony. E lá vai o time do Ceará. Bola ali com um jogador que é o Caio Rafael. Ele ajeita, fez o corta-luz. Olha a bola com o Pedro Igor. Tenta jogar individual. De canhota, chutou em cima do da Silva. A bola foi para a linha de fundo. É escanteio para o time do Ceará. Conclui, Celso. Como eu ia dizendo, aí a seleção do Cariri, ela volta toda, arma aquela arapuca, o Ceará vem todo, porque os zagueiros do Ceará não têm paciência de ficar atrás para tentar evitar os contra-ataques. E olha o time do Ceará, a bola foi chutada. O Breno, a bola passou feito um foguete em frente do goleiro Henrique, vai direto para a linha de fundo. E aí, Tony, é por isso que a seleção do Cariri leva vantagem, porque me parece que os jogadores do Ceará são zagueiros lentos, então eles vêm e quando a seleção do Cariri sai no contra-ataque, eles não conseguem acompanhar a velocidade nem do França e nem do Luquinha. É aí que a seleção caririense leva vantagem e vence por 2-0. Tá, beleza então, meu querido Celso Lima, vence 2-0 a seleção do Cariri e o time do Ceará. Olha a bola ali na defesa, chegou o Marcos Vitor, ele recua. O goleirão, chegou ali o Vinícius, deu ali uma espirrada no taco ali, deu uma escorregada, parou, já trabalhou legal. Tenta ligar o ataque, o time do Ceará. Olha o toque ali de cabeça o Charles, não tinha ninguém no meio campo. Melhor para o jogador que é o Felipe Micael. Abre na direita, procura por ali já o seu companheiro, é o Caio Rafael, que está caindo agora pela direita. Ele tentou, joga a bola, retorna com o Rubens. Tenta ali o time do Ceará. Tentava ali o passe, o Caio Rafael. Chegou melhor a defesa do time do selecionado caririense. E aí acabou fazendo a falta ali no Wagner. Agora, falta pro time do Cariri. Ô Tony, o Alan Vitor hoje está numa preguiça desgraçada, como diria o meu amigo Wilton Bezerra. Você viu ali nessa jogada, o ataque do Ceará fez 2-1 em cima do lateral esquerdo Wagner. E por que fez 2-1? Porque o lateral saiu aqui de trás e o Alan Vitor, que tem a obrigação de acompanhar o lateral, não acompanhou. Aí foi feito 2-1 em cima do Wagner. O Wagner, evidentemente, 1 contra 2. É evidente que quem está com 2 leva vantagem. E é por isso que o Ceará conseguiu cruzar essa bola na área da seleção do Cariri. Mas o Alan Vitor precisa acordar no jogo, que ele está com uma preguiça danada. Tá, beleza então, meu querido Alan Vitor. Acorda no jogo, Alan Vitor. O Celso Lima quer ver você correndo no pique todo. E por falar no pique, às vezes você tá cansativo, dá aquela fome danada. Então vai lá na Pizzaria Hamburgueria Oval. Fica ali na avenida, cruzamento da Avenida Carlos Cruz com a Todos os Santos. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Telefone é o 98842-9514. 98842-9514. Hamburgueria, Pizzaria Oval. Abraço, nosso querido Val tá sempre aqui com a gente. Leandro Santos tem informação, vai lá, Leandro. Tony, só trazer aqui a confirmação das 2 alterações do selecionado cearense. No momento ali da paralisação da cobrança de pênalti, entrou em campo com a 26 o JV, deve ser João Vitor, né? E saiu de campo o número 2 Breno. E a alteração, também a segunda alteração do técnico Juca Antonello, foi a entrada do Caio Rafael, 19, no lugar do camisa 20, o Daniel. 2 mudanças já no selecionado cearense nesse primeiro tempo. Tá, beleza, obrigado. Lá vem o time do Ceará, olha o chute, vai fazer. Não fez. Não valeu. Estava em posição irregular o jogador do Ceará, segundo ali o auxiliar, que dedurou
a Ana Souza, não, na verdade ali é o Nailton Oliveira. O Nailton Oliveira foi lá, dedurou e o árbitro Adriano Barros apitou, portanto, impedimento do ataque do Ceará. Segue 2-0 pro time do selecionado caririense. Quer ficar bem informado? Acessa miseria.com.br, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Meu amigo, com Miséria não tem fake news. A informação é em cima do lance. Miseria.com.br é nosso parceiro aqui do canal Replay com o Tony Souza. Toda segunda-feira tem um programa Replay, mas hoje, infelizmente, a gente não vai ter o programa, mas felizmente é por motivo justo. Estamos na inauguração da nova Arena Romeirão, direto de Juazeiro do Norte, neste novo equipamento, um dos mais modernos estádios do Brasil. E aí lá vem o time do Ceará, já vem trabalhando ali no setor defensivo. E chega agora, trabalha com o jogador que é o Wendel. Ele faz a virada, melhor pro Luquinha, fez a intervenção, tabelinha com o da Silva. De novo o Luquinha, ele fica olhos nos olhos, sozinho, no meio de 3, recua a bola, não recuou legal. Melhor pro jogador do time do Ceará. Olha o Felipe, chutou cruzado, a bola foi pra fora e apenas tiro de meta. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável há mais de 30 anos, as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. Perboni Brasil, fica ali no Galpão 2 do Ceasa, em Barbalha, na Avenida Leão Sampaio, 2225, na Bulandeira. Telefone 3532-2722. Raimundo Macedo, o prefeito que mais investiu no futebol profissional do Cariri. Raimundo Macedo, abraço pro Raimundão acompanhando aqui. Feliz também em ver essa nova Arena Romeirão. Celso Lima, 39 minutos deste primeiro tempo. Tá gostando do jogo, Celso? O jogo tá bom. Continua bom o jogo aqui na Arena Romeirão, né? Não mudou nada, tá no mesmo diapasão. A seleção do Cariri se defende, recua todo, o Ceará vem pro ataque e a seleção tenta sair nos contra-ataques. Agora hoje não tem o replay, Tony, mas o torcedor poderá acompanhar o replay do jogo aqui depois, se desejar, né, Tony Souza? Com certeza, meu querido, com certeza que depois a gente vai repercutir, ainda tem os melhores momentos, tanto no Instagram como no YouTube, vamos repercutir sim este jogo, a inauguração, este momento aqui da nova Arena Romeirão, né, este novo equipamento. A gente já fica na expectativa também no jogo oficial, né, que tem o Icasa aí na Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive, Tony, já em abril contra o Globo, né? Inclusive, Tony, eu fiz uma entrevista agora há pouco com o doutor Osmar Delboni, ele que é engenheiro do CREA, e ele veio aqui fazer uma vistoria no estádio Romeirão. Ele disse que ainda faltam algumas situações, alguns detalhezinhos. Vai voltar aqui dia 5, ele vai deixar aqui um laudo, né, para que as pessoas possam tomar providências do que falta para fazer. Voltará aqui dia 5 para atestar. Se foi feito, ele vai dar o laudo. Agora, além do laudo de engenharia, tem o laudo do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e o laudo também da Vigilância Sanitária, né, Tony? Mas o governo do estado está se empenhando, segundo informações do Rogério Pinheiro, para deixar o estádio em condições, né, do Icasa jogar aqui no próximo dia 17 contra a equipe do Globo. Tá, beleza, então tem uma falta ali pro time do Ceará. Manda abraço aqui pro Guilherme Carvalho da CBN, repórter dessa nova geração de muita qualidade, grande profissional. Um abraço aqui pro nosso querido Guilherme Carvalho. Olha, tem ali uma falta a seu favor, a equipe do Ceará. Parece-me ali a distância, que é o Marcos Vitor, né? A gente fica ali observando, o Caio também por ali, ele foi, chutou, a bola passou por sobre a meta do goleirão da equipe do selecionado caririense. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. Eco Edilan Máquinas, fica na Rua do Videl, no centro de Barbalha. Você está querendo dançar, né? Se desestressar e praticar atividade física dançando, procure o Espaço de Dança Aline Silva. É lá na cidade do Crato. Você vai no Instagram e procura lá, Espaço de Dança Aline Silva, e você vai ter lá vários ritmos. Eu aqui não lembro dos ritmos, viu? Diz lá, Celso Lima. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Rafael Santos, lá em Missão Velha. Diz que a transmissão tá ótima, está parabenizando aqui pela transmissão. E disse, manda um alô aí, meu comentarista. Alô pra você, Rafael Santos, meu companheiro,
lá na Rádio Tempo FM. Um abraço, galera lá de Missão Velha, Juan, Jaider, Regivânio Rodrigues, Paulo Sanfoneiro, turma boa em Missão Velha acompanhando. Missão Velha, que é a cidade do Galego, que joga lá no futebol de Portugal. E lá vem o time do Ceará, bola trabalhada ali com o David Ricardo. Fica ali, tentou o toque, Pedro Igor, posição legal. Olha o cruzamento, quem sabe agora o time do Ceará tira a defesa do selecionado caririense. A bola acaba sobrando com o experiente, é o França. Olha o França, jogada individual, no meio de 3, faz a firula, tentava o passe pro Alan Vitor, se passe ele ficava com a avenida toda pela frente. Lá vem o time do Ceará, olha a bola arriscada. O Rubens acabou chutando feio, torto, a bola foi diretamente pra fora. Também conosco aqui com o canal Replay com Tony Souza, Portal Show de Esportes e o canal Futebol e Rapadura. Um abraço pra essa galera que está aqui retransmitindo esse jogo inaugural da Arena Romeirão através aqui do nosso canal Replay com Tony Souza. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveita e se inscreve, vai lá. Se inscreve, deixa o teu like, compartilha com a galera, avisa. Já começou, tem bola rolando na inauguração da nova Arena Romeirão. O selecionado do Cariri está vencendo 2-0 combinado Ceará e Fortaleza. Nesse primeiro tempo, quem está em campo é o time do Ceará. E lá vem o Rubens, tentava a jogada por ali, já chegou na marcação o Anderson Cachorrão. O Rubens é que fica lá no setor defensivo. Prefere tocar ali agora com o Marcos Vitor. Se fecha, fica ali, olhos nos olhos com o Alan Vitor. Novamente com o jogador que é o Rubens. Já trabalha com o atleta que é o David Ricardo. Ele vai pra cima do Luquinha. Arranca com o Felipe. Tentou tabelinha com o Caio. Melhor pro time do Cariri com o jogador que era o da Silva. O Luquinha já trabalha com o França. O França tenta a jogada individual. Por baixo, na bola. Chega o jogador do Ceará. Pedro Igor. Já chama pra jogar o David. Trabalha ali com o atleta que é o JV na direita. Quem tá por ali é o Felipe Micael. Já fica trocando figurinhas o time do Ceará. Quase erra o passe. Quase a bola fica ali nos pés do Tiaguinho. É a inauguração do novo Romeirão. Você acompanha aqui no canal Replay com Tony Souza. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá no Instagram. Olha o Pedro Igor. Tentava um giro de efeito pra cima do Charles. E o Charles não perdeu viagem, Celso Lima. Mas pra mim, eu vou esperar aqui o replay, mas não foi falta. Eu acho que o jogador do Ceará se jogou. Mas tudo bem, o juiz deu falta, né? O árbitro acabou marcando a falta e o Ceará tem aí mais uma oportunidade para diminuir o placar através da bola parada. Agora, Tony, engraçado é que o cara diz, olha, nós tomamos um gol de bola parada, mas não tá na regra? Vale. É verdade, abraço pro Rômio Caldas, Rominho, ex-presidente do Guarani, presidente que foi campeão, né, da Série C do Campeonato Cearense ano passado com o Leão do Mercado. Renunciou, mas está na torcida aí pelo time do Guarani. É falta pro time do Ceará. Quem está ali com a bola é o Pedro Igor. Ele sozinho, 3 jogadores na barreira da equipe caririense. Segura a onda, lá vem Chumbo Grosso, Henrique. A bola vai direto no gol. Henrique apenas acompanha e vai para a linha de fundo. É tiro de meta que favorece ao selecionado caririense. Você está querendo comer pizza, hambúrguer de qualidade, os melhores do Cariri? Pizzaria e Hamburgueria Oval, no cruzamento da Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos. Fica no bairro Franciscanos, em Juazeiro do Norte. O telefone Disque Pizza, você pede e vai chegar na sua casa. 988429514, 988429514. Também segue lá a Pizzaria Hamburgueria Oval no Instagram, beleza? E lá vem o time do Ceará. Olha a jogada de efeito do Wendel. Tentava fazer fila ali, o Wendel foi derrubado, é falta, fala Celso. Quem está acompanhando a gente também é o Denim Vieira, nosso amigo, né? Tá acompanhando aqui, dizendo que a transmissão tá muito boa. Abraço para vocês. Ele manda um abraço para mim, para você e para todos da equipe. Abraço, Denim. Obrigado pela audiência e pela preferência, né, Tony? Manda um abraço aqui pro Aerlon também, meu amigo Aerlon, gente boa demais. Aerlon Avelino, trabalha com a gente lá no site Miséria, gente muito boa. Quem tá também acompanhando a gente, meu querido Celso Lima, é o William Ferreira, árbitro da Federação Cearense de Futebol, um dos grandes árbitros dessa nova geração da Federação Cearense de Futebol. Um abraço a ele, deve estar lá em Quixadá, lá no Sertão Central, acompanhando aqui o replay com Tony Souza. Manda um abraço também para Thaís Ferré. É, meu amigo, caririense que joga lá no Algespor.
lá da Turquia, fez gol ontem. Quer ver o gol da Thaís Ferrer na vitória do Algispor lá na Turquia? Vai lá no nosso Instagram que o gol dela tá por lá, viu? Com narração turca e tudo. Olha o cruzamento! A bola foi cabeceada. Quem tentava por ali era o Rubens, mas o Henrique, bem colocado, fez boa defesa. 47 minutos deste primeiro tempo, por enquanto 2-0, e apita o árbitro da partida, o Adriano Barros. Apita, vamos lá com os trabalhos de reportagem com Leandro Santos. Vai lá, Leandro! Leandro Santos. Isso, Luquinha por aqui. Lá vai o Leandro. O Luquinha. O primeiro gol da Areninha. Ouvido aí, Luquinha. Luquinha. Fazendo pela primeira vez um gol numa arena dessa. Primeiramente, boa noite. Não tem sentimento para esse momento, né? Fazer um gol na arena, ficar registrado na história. Para mim é ter a gratidão do professor, toda a comissão técnica que selecionou para estar aqui, fazendo esse momento, e agradecer primeiramente a Deus. E é isso. Luquinha, hoje é um jogo festivo, mas você também brigando. Ele tá ao vivo aqui para todo o Brasil. Vamos aqui então, Luquinha. Jogo festivo, mas também você mostrando o seu potencial, buscando espaço no time na Série D do Verdão, né? Não, claro, é um jogo festivo, mas visando o brasileiro agora a Série D. Então, essa oportunidade é mais uma vez mostrando o professor para que eu possa ganhar a oportunidade no time principal e continuar jogando, né? Tá, então, o Luquinha ao todo, o primeiro gol da Arena Romeirão. Aqui no estádio pela TV, será a emoção de fazer Tá um aí, gol. Luquinha. O primeiro gol da nova Arena aqui, os Romeirão. nossos colegas aqui também. Aqui, Virou coletivo aí do Luquinha. Virou Seus coletivo. amigos estão aqui. Qual é a emoção Vai desse ficar momento? famoso, então. Então, é como eu falei antes, não tem sentimento para poder dizer, né? Tipo, primeiro gol no Romeirão, ficar marcado na história. Para mim, não tem palavra. Só gratidão a Deus e a diretoria e a comissão técnica me selecionou para ter esse momento. Agora amistoso, mas tem que vencer, né? Claro, né? Primeiramente, a primeira etapa já foi concluída. Agora é descer, escutar o que o professor tem a dizer pra gente e voltar mais forte no segundo tempo para poder ampliar o placar. Qual o destino do Luquinha? Aí, O destino do futebol, tem algum clube? Sim, Já sim. tá certo? Sim, eu sou atleta do Icasa, Do Icasa, da né? cidade aqui, sim. Pronto. Valeu. Casa, tá aí o Luquinha buscando uma vaguinha também no time na Série D. A gente perguntou aqui anteriormente ao Luquinha. É jogo festivo, mas aí o Luquinha também aproveita para mostrar o seu potencial, mostrar trabalho, mostrar para o Sidney Moraes que tem aí oportunidade de estar brigando por uma vaguinha no time do Verdão do Cariri na Série D do Brasileiro. Vai correr daí o último jogador a deixar o gramado nesse primeiro momento, onde o selecionado caririense vai vencendo. Gols do Luquinha aos 2 minutos do primeiro tempo e também do França cobrando o pênalti, fazendo a festa da torcida aqui na nova Arena Romeirão. Tony Souza. Tá beleza, meu querido Leandro Santos, no campo do gramado da nova Arena, do tapete da nova Arena Romeirão, nosso querido Leandro Santos aqui, trazendo ali a entrevista com o Luquinha, o único jogador que acabou vindo para falar com o pessoal da imprensa, né? E acabou marcando o primeiro gol da nova Arena Romeirão. Mas olha, deixa eu trazer aqui o vídeo aqui para a galera que está sempre acompanhando. Deixa eu trazer o vídeo logo aqui da Pizzaria Val, para você que está acompanhando a gente, tá certo? Olha só. Que beleza, olha a galera aí, você tá vendo a galera se movimentando aí na arquibancada, aproveitando, o pessoal tá aproveitando para conhecer também, né? Aproveita para conhecer, aproveita para ficar numa boa ali, né? Essa parte aí não tá tendo as arquibancadas ainda, aliás, as cadeiras, né? Ainda tá faltando cadeira, né? As cadeiras não chegaram todas ainda, mas estão sendo colocadas gradativamente, inclusive inicialmente a história até que não seria liberada essa parte aí do Romeirão, mas acabou sendo liberado, o pessoal fica mais à vontade, né? Até porque são 17.700, pouco mais de 17.700 torcedores, mas se não tivesse cadeira, meu amigo, pode botar aí para cerca de 30 mil torcedores no cimento, sem sombra de dúvida, né? Mas você tá vendo aí um tour aí, um giro aí pelas lentes do Guto Vital, esse giro bacana que você está acompanhando aqui da nova Arena Romeirão, movimentação, né? Foram 10 mil ingressos colocados à disposição da galera e o pessoal acabou trocando aí por alimentos não perecíveis. A gente soube que teve uma turminha aí de sabido que foi lá, levou fardo,
Porque não tinha esse negócio de limite, né? Então tinha a galera lá que levava fardo e levava vários ingressos. Se você levasse 10 quilos de alimento, levavam 10 ingressos. Teve gente aí oferecendo ingresso a R$50 hoje, que eu fiquei sabendo. Tem sabido para tudo, mas parece que a galera não teve isso na hora de vender não, viu? Porque senão a gente estaria aqui com um número bem superior aqui, Celso Lima. Olha o giro aí bacana. A melhor maneira de combater esse tipo de crime, né? Porque isso aí é um crime, não deixa de ser um crime. É não ter comprador. Se ninguém comprar, eles não irão vender, porque vai tomar prejuízo, eles irão tomar prejuízo e não irão depois praticar isso que fizeram aqui no Estádio Romeirão para tentar enganar, né, ou para tentar se locupletar, tirar lucro deste jogo, viu, Tony? Agora, a arena é belíssima, Tony. Eu, antes de começar a nossa transmissão aqui, eu dei uma volta pela arena, fui aqui, porque eu gosto de sentir o calor humano, o calor do torcedor. E aquilo ali, rapaz, é de arrepiar, viu, Tony Souza? Tá certo, de arrepiar essa imagem aí, Celso Lima. Ô, rapaz, não faça isso não. Deixa eu mostrar aqui, olha, bacana, né? Olha só essa imagem aí, você vai ver se não é de arrepiar. Para quem está, de repente, acompanhando a gente aqui no canal Replay com Tony Souza. E para quem está com fome. Olha só. Aí. Sente o clima aí, galera, sente o clima. Tá acompanhando aqui o canal Replay com Tony Souza, a inauguração da Arena Romeirão. E olha, eu fiquei com água na boca agora aqui, viu? Essa pizza, nessa qualidade, tá bom? Você vai encontrar na Pizzaria Hamburgueria Uval. Fica ali no cruzamento da Carlos Cruz com a Todos os Santos, a rua Todos os Santos. Telefone, WhatsApp, é o Disque Pizza para você, 988429514, 988429514, a melhor pizza de Juazeiro, Pizzaria Uval, aproveita lá, tá bom? Tem hambúrguer também, fica à vontade para conhecer o cardápio da Pizzaria Uval. E olha, para quem ainda você está querendo pizza, você está querendo fazer um evento, aniversário. Aqui tem muita renovação aqui no Cariri, a galera que não é aqui da região, mas olha, aqui no Cariri tem muita renovação. E aí, renovação, depois da renovação da reza, aí você aproveita e come aquele bolinho, né? Não, Thiago? Você come aquele bolinho show. E aí, no seu, meu amigo, tem aquele bolo gostoso da Grife do Bolo. E a Grife lá no bairro Aeroporto, mais moderninha, mais divertida, mais grife, bolos quentinhos e caseiros, igualzinho ao da vovó, salgadinhos crocantes, quentinhos, deliciosos, kit festa para todos os eventos, Grife do Bolo, a primeira casa de bolo caseiro do Brasil. Vá conhecer a nova loja da Grife do Bolo no bairro Aeroporto. Grife do Bolo, sabor e alegria. Todo dia aproveita a Grife do Bolo. Olha, pense no bolo gostoso. Parece com o bolo Dona Rosa. Os bolinhos que Dona Rosa fazia antigamente. A Grife do Bolo faz uma beleza, viu? Pense numa grife boa, é a Grife do Bolo. Tá certo? Bom, deixa eu aproveitar também aqui e falar da Perboni Brasil. Perboni Brasil, há mais de 30 anos, as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, além da credibilidade e preços competitivos, atendimentos qualificado e a inovação no segmento tem mix importado e nacional, tá certo? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalho. O telefone é o 3532-2722. Deixa eu falar com o meu amigo Celso Lima. Celso Lima, o que você achou desse primeiro tempo, meu querido Celso Lima? Olha, um primeiro tempo muito bom, muito movimentado, né? Nós esperávamos um jogo diferente, porque é festa, um jogo de festa, e aí eu esperava um jogo de exibição das duas equipes, tanto da seleção caririense como da equipe do Ceará, que foi quem jogou nesse primeiro tempo. Mas nós não vimos isso não, nós vimos um jogo parecido com um jogo valendo 3 pontos. Isso pelos lados da seleção do Cariri. O time do Ceará começou naquela que é jogo de festa, começou trabalhando a bola, tocando a bola, tentando virar um jogo de um lado para o outro, e a seleção do Cariri disse, não, aqui não tem festa não, aqui nós estamos se preparando. Você viu o Luquinha falar da preparação para a Série D do Campeonato Cearense por parte da equipe do Icasa, e os jogadores da seleção caririense levaram a sério esse primeiro tempo. E aí eles parecem que estavam fazendo o jogo da vida de cada um deles. Qual foi o expediente usado pelos técnicos Jorge Luiz e Washington Luiz? Bom, nós não temos aqui entrosamento,
nós não treinamos, fizemos apenas um treino de reconhecimento de gramado, vamos ficar aqui atrás. E aí a seleção do Cariri fez aqui, jogou praticamente num 10-0 aqui, né? Ninguém na frente, todo mundo atrás da linha da bola. E aí o time do Ceará começou a gostar do jogo, começou a trabalhar a bola e começaram os zagueiros da equipe do Ceará vindo para o jogo, né? Vinha o Breno, lateral direito, o Marcos Vitor, o David Ricardo passava por ali, o Rubens também começou a passar. E aí, meu caro Tony Souza, a equipe caririense foi começando a tomar conta do jogo. Deixa eles virem que nós vamos. E logo há mais ou menos aí 2 minutos de jogo no primeiro tempo, uma bola roubada ali na intermediária, o Thiaguinho recebeu, enfiou para o França deu um passe espetacular de calcanhar, né, para o Luquinha ganhou na velocidade do camisa de número 3, o David Ricardo, invadiu a área e bateu na saída do goleiro, o goleiro Vinícius Machado, e fez ali 1-0 para a seleção do Cariri. E se a seleção do Cariri já estava gostando do jogo, já estava armada para contra-atacar, aí as coisas melhoraram ainda mais para a seleção do Cariri, porque ela não precisou correr atrás de resultado. Ela ficou apenas esperando a equipe do Ceará vir. E o Ceará vinha. E começou o Ceará a ter espaços aqui na entrada da área, exatamente porque eu falava em uma das minhas intervenções nesse primeiro tempo, que o time da seleção caririense, ela não tinha entrosamento, não tem entrosamento. E por conta dessa falta de entrosamento, mesmo o time estando jogando atrás da linha da bola, todo o time atrás da linha da bola, os jogadores do Ceará são jogadores novos e na movimentação os jogadores do Ceará estavam criando espaços. E foi nesses espaços que o jogador Wendel, camisa número 8, obrigou o Henrique a fazer uma grande defesa. Depois, o camisa de número 10, Felipe Micael, saiu na cara do Henrique, que obrou um milagre numa grande defesa. Saindo do gol, o jogador chutou, ele tirou com os pés. E aí, isso aí foi, me parece que, eu não diria enervando, mas criando uma certa impaciência na equipe do Ceará. E o Icasa na dele, na tranquilidade, roubava a bola e tentava sair nos contra-ataques. Ali, depois dos 28, 29 minutos, o técnico do Ceará, do Ceará, acabou fazendo 2 alterações e uma alteração tática. Um time que jogava com a linha de 3 aqui atrás, né? Começou os jogadores a saírem de trás, saiu o David Ricardo pelo lado esquerdo, o Átila era o ala que acompanhava, o David Ricardo ia atrás dele. Só que depois dos 30, 31 minutos, o técnico do Ceará começou a orientar os seus jogadores e eles começaram a fazer uma linha burra aqui atrás. Começaram a fazer uma linha justamente para quê? Para tentar deixar os jogadores da seleção caririense em impedimento. Primeira coisa, encurtar o campo. Quando você está sendo contra-atacado, quando você percebe que os jogadores do seu adversário são velozes e os seus zagueiros são zagueiros lentos que não conseguem acompanhar os atacantes, o que é que os treinadores costumam fazer? Faz uma linha aqui e deixa o jogador em impedimento para que vocês não possam ficar correndo demais e perdendo todo o lance. E aí o técnico do Ceará, ele fez isso nesse primeiro tempo. Aí ele deu uma equilibrada no jogo. Equilibrada que eu digo em termos, porque o time do Ceará, durante todo o jogo, ele dominou. Ele teve a bola à sua mercê, ele trabalhou a bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Em certo momento, fez 2 em cima de 1 ali, em cima do Wagner, lateral esquerdo, porque o camisa de número 8, o Alan Vitor, que faz uma espécie de meia pela esquerda, que tem a obrigação de acompanhar o lateral direito da equipe do Ceará, o jogador, o Breno, ele não acompanhou. E aí começou a seleção caririense a ter dificuldades por aquele lado. Só que a bola era cruzada na área e os atacantes do Ceará não levavam vantagens contra essa zaga muito boa e bem postada, que é o Charles e o Ricardo Cratense. Esses 2 jogadores não deram espaços para que os jogadores do Ceará fizessem essa finalização em bolas cruzadas na grande área. O atacante, o camisa
de número 20, o Daniel até que dominou uma bola ali, tentou chutar, o Charles imprensou. O Felipe Micael também dominou bola ali na entrada da grande área, só que eles não conseguiam finalizar por conta da agilidade e da rapidez dos dois zagueiros, o Ricardo Cratense e o Charles. O engraçado é que há uma certa antagonia entre as duas equipes. Enquanto a defesa do Ceará é uma defesa lenta, que não consegue acompanhar o ataque da seleção caririense, do outro lado é justamente o contrário. O Charles e o Ricardo Cratense são zagueiros rápidos e não dão espaços para os atacantes da equipe do Ceará. Foi assim que se desenvolveu esse primeiro tempo. E aí, numa outra bola jogada comprida aqui para a direita, me parece o Stanley foi na linha de fundo, fez o cruzamento e o zagueirão, camisa 28, Marcos Vitor, subiu de forma atabalhoada, colocou a mão na bola, o árbitro em cima do lance, não é? E acabou assinalando e apontando para a marca penal. Pênalti que o França foi lá com toda a maestria, fez a cobrança e fez o 2-0 para a equipe caririense, para a seleção do Cariri. Agora, neste segundo tempo, o Fortaleza volta para o segundo tempo, né? O Ceará sai de cena, volta o Fortaleza. Coisa linda, né, Tano? Dois homens bonitos, rapaz. E aí o time do Ceará sai de cena para entrar a equipe do Fortaleza. E eu já dei uma olhada aqui, viu, Tony Souza, na escalação do time do Fortaleza, e eu também não conheço nenhum dos jogadores do Fortaleza. Me parece que a equipe do Fortaleza usou o mesmo expediente do Ceará. Agora, o time do Fortaleza eu até entendo, porque o Fortaleza está aí nas disputas da Copa do Nordeste, está na final do Campeonato Cearense. O Fortaleza já joga na próxima quinta-feira o primeiro jogo lá em Maceió contra o CRB. E aí, evidentemente, que ele não iria mandar um time de jogadores profissionais aqui para esse jogo de festa no Estádio Romeirão. Mas olha, quem veio para cá, quem trocou o quilo de alimento pelo ingresso, está gostando de ver uma festa bonita, uma festa que foi linda antes do jogo e um jogo muito bem desenvolvido pelas duas equipes, não é? O time do Ceará com a bola no pé, o time do Ceará trabalhando essa bola, a seleção caririense esperando o Ceará atacar e saindo rapidamente nos contra-ataques e pegando de surpresa o time cearense. Vamos esperar nesse segundo tempo se a seleção caririense volta da mesma forma. Agora vai mudar também o treinador, porque do jeito que o Ceará fez com o Fortaleza no primeiro tempo, o Washington fez com o Jorge. O Jorge comandou o time no primeiro tempo e agora no segundo tempo o Washington deve comandar a seleção do Cariri. Aí nós vamos esperar para ver se a postura é a mesma da seleção carirense. Eu creio que sim, justamente por essa falta de entrosamento. Os destaques, Tony, nessa primeira etapa, para mim, o da Silva, sempre que joga, é um destaque no meio campo das equipes que ele joga. Ele foi um jogador que marcou forte ali naquele meio campo, fez faltas, roubou bola, destruiu. É um dos destaques dessa seleção caririense. O outro destaque, eu não poderia deixar de falar aqui do nome dele, o França, que me parece aqui de cima um pouquinho gordinho, pesadinho, mas correu muito e foi ele o participante dos dois gols. O primeiro, ele fez o toque, deu o toque que deixou o Luquinha na cara do gol. E o segundo, ele mesmo converteu a penalidade, né, cometida pelo jogador do Ceará. 2-0. Os destaques da Silva e França pelos lados da seleção caririense. Na equipe do Ceará, eu tenho um destaque negativo, que é o Marcos Vitor, que ele deu uma de Thiago Silva. Thiago Silva, de vez em quando, dá uns brancos assim, e aconteceu a mesma coisa com o Marcos Vitor, e aí fica esse destaque negativo. Mas eu gostei muito do Felipe Micael, que é um jogador que procurou trabalhar no meio campo, entrou na área, finalizou, me parece um bom jogador. As duas equipes estão de volta aqui no gramado lindo da Arena Romeirão. Quem está de volta aqui no canal Replay é ele, o dono, o chefe, Tony Souza. O chefe é índio, rapaz. Beleza, meu querido Celso Lima. Ele tá tão carinhoso hoje, gordinho com França. Rapaz, todo gordinho tiver desse jeito aí, tá bom demais. Tá bom demais, o nosso querido França, tá bem na fita, jogador do Cariri, que fez um bom campeonato cearense este ano pelo time do Iguatu,
e o França já confirmado para o Cariri. Quem perdeu foi o Barbalha, né? Que ele tinha aí um acordo verbal com a Raposa Caririense para jogar a Série B pelo time do Barbalha e acabou aceitando uma proposta boa da equipe do Cariri, o bom jogador atacante França. Deixa eu trazer aqui só uma informação rapidinho que a minha querida amiga Deise, rapaz, tá passando aqui pra gente, porque a gente teve um caso agora recentemente de uma jovem, aliás, duas mulheres, né, que acabaram caindo em uma cacimba que estava desativada aqui em Juazeiro do Norte, e a Sônia veio a falecer. A Edilânia Moreira, ela não faleceu, mas estão jogando por aí nas redes sociais um pedido aí de ajuda, de solidariedade, que ela está precisando aí acamada, precisando aí de fraldas M, faça um Pix, tá o pessoal pedindo aqui, apelando. E já mandaram para mim dizendo que isso aqui é fake news, que não procede essa informação. Então, se você recebeu algum pedido de ajuda com Pix para a Maria Moreira Ferreira da Silva, que também é conhecida como Edilânia, então não faça, viu? Não faça, porque é conversa fiada, tá bom? Qualquer coisa você fica sabendo sempre de forma precisa no site Miséria. Nós já temos bola rolando o segundo tempo de selecionado Cariri 2, combinado Ceará Fortaleza 0. Primeiro tempo deu pro time do Ceará, estava jogando, e agora do segundo tempo é o time do Fortaleza. O Fortaleza que está escalado com 12 Murilo, 29 Marcos Vinícius, 30 Patrick, 25 Samuel, 13 Miguel, 5 Geilson, 16 Rian, 24 Dudu, 27 Marquinhos, 9 Juan Martínez, 11 Gabriel. Time do Fortaleza que está neste segundo tempo. E por enquanto está vindo ao time do Cariri, que já tentava ali trabalhando a bola na velocidade. Quem tentava por ali, parece-me que mudou o time do selecionado caririense, parece-me ali que entrou o Romário, né? Camisa 20, daqui a pouco a gente confirma até com o Leandro Santos. Mas quem trabalha a bola agora é o time do Fortaleza. No primeiro tempo, entre Cariri e Ceará, deu Cariri 2-0. E lá vem agora trabalhando o time do Fortaleza, agora com o Gabriel. Ele tenta fazer a tabelinha, melhor pro da Silva, se antecipou na raça, na vontade, ele tem boa antecipação, já toma a bola, recua com o Ricardo Crau. Calma, Ricardo Cratense. É teste para cardíaco, garoto. Chegou na bola ali o Henrique, já trabalha lá pela direita com Stanley. Ele recua com Charles, bota a bola para frente, não quer conversa. Procurava por ali o jogador que era o Thiaguinho. Chega a defesa, bota a bola para a lateral. É arremesso manual, mas a bola, último toque, segundo a arbitragem, foi do jogador do Cariri. Portanto, é bola para o time do Fortaleza. Trocando figurinhas no setor de meio campo. Quem fica por ali é o jogador Geilson. Ele vem, já trabalha, procura o seu companheiro Patrick. Na verdade, quem estava por ali é o Samuel. Samuel já troca figurinhas. Agora sim o Geilson novamente. Ele procura com quem trabalhar. Chega ali com o Rian. Rian já vem a bola trabalhada ali no meio campo. Fica todo fechadinho o time do Cariri. Naquele mesmo esquema do primeiro tempo, né? Fica ali, fecha a casinha. No contra-ataque vem de forma letal o selecionado do Cariri. É a inauguração da nova Arena Romeirão. Você acompanha tudo aqui com o canal Replay com Tony Souza. Também com a gente nessa cobertura aqui, o portal Show de Esporte e o Futebol com Rapadura. Lá vem o time do Fortaleza, tentava por ali fazendo o cruzamento, era o jogador Marcos Vinícius. A bola tocou na defesa, foi para a linha de fundo. É escanteio que favorece a equipe do Fortaleza. Comecinho de jogo, 2 minutos 36 segundos. Você está acompanhando tudo aqui no canal Replay com Tony Souza. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa o teu like, é sempre importante. Tô querendo chegar à marca dos 10k, hein? Logo, logo. Olha a bola cruzada, toca de cabeça, fica viva. A bola tocou no braço, jogador do Fortaleza. O árbitro não deu nada. Quem chega por ali é o Thiaguinho. Tentava fazer a ligação no ataque. A bola tocou no jogador da equipe do Fortaleza, o Juan Martínez. A bola foi para lateral. É arremesso manual já cobrado. Aliás, a informação, Tony, o ataque do Fortaleza aí, o camisa número 9 é o Juan Martínez, jogador colombiano, um dos destaques da equipe, jogou copinha, fez gol na Taça São Paulo, contrato renovado com Fortaleza para o restante da temporada. É bom ficar de olho nesse atacante, camisa 9 do time do Fortaleza, time esse comandado pelo treinador Léo Porto, tá certo, Tony? O nome do comandante do time do Fortaleza. E o time do Cariri mexeu, 2 alterações em campo: Romário, camisa 20, no lugar do Luquinhas, e aqui pela esquerda com a 19 no lugar do Alan Vitor, o jogador índio.
Tá, beleza. Então, nosso querido Leandro Santos trazendo a informação no oferecimento de Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. E Espaço de Dança Aline Silva. Fique bem, mantenha a forma dançando. Espaço de Dança Aline Silva. Lá vem o time do Fortaleza, lá pelo setor canhoto. Quem tentava por ali era o Miguel. A bola vem trabalhada aqui no meio de campo. A bola deixou ali o jogador que era o Gabriel. Acabou deixando ali com o Marcos Vinícius. Fica na tabelinha. Gabriel. Aí chega a defesa. O Ricardo Cratense. Não tem sobra. A bola fica com o Rian. Rian já procura para quem jogar. Procura, chama o Geilson. Bota ele na jogada. Já vem, toca a bola. Quem recebe é o jogador Dudu. Dudu com Marcos Vinícius. Ele vem, bota a bola lá no setor defensivo. Vem de novo aí ele, o jogador que é o Dudu. Fica ali procurando com quem tocar. Chega com o Gabriel. Olha a jogada individual. A bola com o Dudu. E acabou chutando, mas não pegou bem na bola. Pediu pênalti. O árbitro mandou levantar. É apenas tiro de meta que favorece a equipe do Cariri. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Há mais de 30 anos, as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, com Perboni Brasil. Fica ali do Galpão 2, do Ceasa de Barbalho. O telefone é o 3532-2722. 5 minutos do segundo tempo. O Fortaleza tá melhor do que o Ceará, Celso? Mesma coisa. O diapasão é o mesmo. O time... Cara, fazia tempo que eu tinha escutado esse diapasão, viu, Celso? Agora foi longe, viu, Celso Lima? O diapasão é o mesmo, a seleção do Cariri se defende, a equipe agora do Fortaleza ataca como atacava a equipe do Ceará, só que eu tô percebendo uma pequena diferença, né? Os jogadores de ataque do Fortaleza me parece não ter a mesma mobilidade e velocidade e capacidade de trabalhar a bola com tanta rapidez como trabalhava o time do Ceará, viu, Tony? Agora, você falou há pouco aí de futebol com rapadura. Se acrescentar um amendoinzinho nessa rapadura, fica gostoso demais, viu? Fica bom. Como de um amigo meu, dá uma sustância danada, viu, meu querido? É verdade. É a galera lá do canal Futebol e Rapadura e também os amigos do portal Show de Esporte acompanhando aqui essa transmissão com o canal Replay com Tony Souza. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita, se inscreve. Tô doido pra chegar nos 10K, hein? 10 mil inscritos. Já pensou? Que bacana. Agradeço demais a você que tá sempre conosco, que tá sempre aqui acompanhando os nossos trabalhos, tanto no YouTube como também no Instagram. Seja bem-vindo, muito, muito obrigado mesmo. Se você também apoia, você pode fazer um Pix, 99724-8778. Faz um Pix, ou então entre em contato para se tornar também um parceiro aqui do nosso canal. Lá vem o time do Cariri, olha o França, ele já abre a bola boa com o time do Cariri, chega, a bola foi chutada, a bola foi tirada pela defesa, o Índio, né, quem chegava por ali, camisa 19 do time do Cariri, da Silva já trabalha a bola com o Romário com o Anderson Cachorrão, tentava pela direita com o Stanley, ficou ali com o jogador Romário, ele dá tranquilidade, Stanley perdeu a bola, lá vem da velocidade, é o Marquinhos do time do Fortaleza, ele já toca a bola lá no ataque, tá procurando por ali o Juan Martínez, que falava bem ali o Leandro, é um dos destaques, lá vem agora no cruzamento, a bola viaja, vai no segundo pau, quem sabe o toque de cabeça, chega por ali o jogador do time do Barbalha, mas a bola é do Fortaleza, Marcos Vinícius, ele vem, tabelinha, chegou pro Dudu tentava de novo ali ligar a bola com o Marcos Vinícius, a bola acabou indo do último toque do jogador do Barbalha, jogador do Cariri, é linha de fundo, escanteio para a equipe do Fortaleza, viu, Celso Lima? É verdade, o time do Fortaleza vem pro ataque, aperta, e eu imaginava, Tony, que iriam acontecer muitas mudanças na seleção caririense, mas não aconteceu e os jogadores ainda estão com gás, viu? Olha o escanteio para a equipe do Fortaleza que pressiona. Pressiona o time do Fortaleza, tá tentando ali diminuir o placar, a bola viaja, olha o toque de cabeça! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Fortaleza! Patrick
Patrick é jogador que arrebenta. A bola foi na área, ele subiu no terceiro andar, mais que todo mundo, e fuzilou a meta do goleiro Henrique. Olha o lance no replay, com autoridade, subiu com segurança, e o camisa 30, Patrick, não teve dúvidas, cabeceou, fuzilando a meta, diminuindo o placar aqui na Arena Romeirão. Agora, a seleção do Cariri tem 2, o combinado Ceará e Fortaleza 1, e o Patrick chegou, veio de trás e cabeceou, me lembrou aquelas testadas boas do Ronaldo Angelim, hein, Celso Lima? É verdade, mas esse é até você faria, Tony, porque ele chegou livre, a cobrança de escanteio. Você quer dizer que até eu faria, Celso? A defesa da seleção caririense parou no lance, e o Patrick veio sozinho e acabou fazendo o primeiro gol ali. Do jeito que as equipes estão jogando desta forma, só dessa maneira para o time do Fortaleza chegar à marcação do gol. Agora, vamos ver até quando os jogadores da seleção do Cariri vai aguentar correr atrás dos jogadores do Fortaleza, viu, Tony? É verdade. Porque viu? eles estão descansados, né? E a seleção caririense está um pouco mais cansada porque jogou todo o primeiro tempo. É verdade, agora vem descansado aí o time do Fortaleza, um tempo o time do Ceará, no segundo tempo todo o time do Fortaleza, né? E lá vai agora trabalhando, Dudu já chama pra jogar com ali o Geilson, tentava a jogada pela canhota, vem na briga ali o jogador que era o França, o árbitro chega lá, tá valendo tudo isso aí, deu toque de calcanhar, lá vai na bola o jogador da equipe, o Miguel, tenta ali na dividida, chega o jogador da equipe do Fortaleza, ele recua pra dar tranquilidade, fica ali com o zagueirão Patrick, ao todo gol do combinado Ceará e Fortaleza. Pois não, Celso? Você lembra que eu falei no primeiro tempo da preguiça do Alan Vitor? Você viu que ele foi substituído, né? Foi. Então, aí o Índio está fazendo aqui o que era para o Alan Vitor fazer, tá vendo? Aí ele vem, faz aqui um secretário de lateral, coisa que o Alan Vitor não estava fazendo, e o lateral do Ceará no primeiro tempo fazia 2-1 em cima do Wagner, e agora no segundo tempo isso não acontece mais porque o Índio está aqui jogando nessa linha, fazendo uma linha de 5 aqui, olha, a seleção do Cariri, tá vendo? Olha, o time do Fortaleza vai chegar cara a cara, fez a proteção por ali o Charles, mas aí a auxiliar a dona Ana Souza, minha prima. Eu pensei que era Ana Maria Duarte. Não, mas é Souza também. Foi lá e dedurou, deu impedimento do ataque da equipe do Fortaleza. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Você vai lá e come frutas, né, de qualidade, verduras, legumes do Perboni Brasil. Agora você está querendo comer pizza, que é uma coisa totalmente diferente, aí você vai no Val. Pizzaria Hamburgueria O Val. Fica ali na Avenida Carlos Cruz, com Todos os Santos, no bairro Franciscanos. Aproveita, liga aí, Disque Pizza 98842-9514. 98842-9514. Pizza, olha que pizza saborosa. O jogo tá parado, aí você olha essa pizza aí. Rapaz, sabe de uma coisa? Vou ficar assistindo o replay, a inauguração do Romeirão, e vou pedir essa pizza gostosa. 98842-9514. Raimundão, manda abraço, Raimundão. Raimundo Macedo, o prefeito que mais investiu no futebol profissional de Juazeiro do Norte. Abraço, nosso querido Raimundão. Ele que investiu muito na antiga Arena Romeirão, né? E agora tá feliz também de ver a nova Arena Romeirão. E lá vai o time do Cariri, que tentava a bola jogada ali pro Índio, mas o Índio acabou muito esticada, ficou ali nas mãos do goleiro Murilo, né, da equipe do Fortaleza, do Tricolor de Aço. Lá vem o Fortaleza agora do meio campo, ali com o Marquinhos. Ele já trabalha a bola na canhota, procurando ali o que é o Miguel. Fica, olha, prefere retroceder, trabalha no meio de campo, chega por ali o Dudu. Dudu tentava o passe, a bola não pegou legal. Chega de qualquer maneira, não quis conversa. Ricardo Cratense tira o perigo dali. Pois não, Celso? Guardadas as devidas proporções, o Índio da seleção do Cariri faz a mesma função que faz o jogador Gustavo Scarpa no Palmeiras quando ele joga ali pelo lado esquerdo. Isso aqui é um elogio. Quer dizer que Não, ele tá só fazendo a função dele. A função, né? Então tá certo. Entendeu? Tá ok, então. Pensei que você tava comparando o rapaz Eu com o disse a você, Scarpa. guardar das devidas proporções. Tá certo, então, meu querido Celso Lima. Vamos com a informação com o Leandro Santos. Do Cariri, tá saindo o Stanley, machucado, sentiu ali no lance anterior, já deu lugar ao Guga, camisa 13, terceira alteração do time caririense, Tony. Tá, beleza, então, obrigado, nosso querido Leandro Santos, o Guga
O Guga tá ali já entrou, né? Camisa 13, saindo Stanley, que saiu machucado. Olha aqui! Opa! Dudu! O Dudu veio com uma vontade, rapaz, pra cima ali do Wagner. Dudu não perdeu viagem, não. É porque o Dudu sabe foi o que ele fez, rapaz? Ele comeu o bolo da grife do bolo. Esse aqui é um bolo gostoso, aquele bolo que você come e fica satisfeito e se delicia. A Grife cresceu. Venha conhecer a nova loja da Grife do Bolo no bairro Aeroporto. Mais moderninha, mais divertida, mais Grife. Igualzinho da vovó, salgadinhos. Bolos quentinhos e caseiros, igualzinho da vovó. Conheça a nova loja, olha aí a nova loja. Salgadinhos crocantes, quentinhos e deliciosos. A nova loja da Grife do Bolo no Aeroporto. Bolos de aniversário e tortas para o seu momento especial ficar mais saboroso. E lá vem agora o time do Cariri, o selecionado do Cariri que vem trabalhando a bola, vai lá pela direita. Quem tentava por ali é o Romário. Chegou ali na marcação o jogador do time do Fortaleza, o último toque foi do Atlético Cariri. Saiu camisa número 6 da equipe caririense, o Wagner, para a entrada do camisa número 26, o Thales. Trocou aqui os seus laterais, o Washington, que está comandando a equipe nessa segunda etapa. E tem mais mudança, vai entrar com a 24, o Matheus Brito, está saindo ali o Thiaguinho, camisa 10. Troca no time caririense, Tony. Tá, beleza, meu querido Leandro Santos. Matheus Brito, então, entrando, jogador com a número 24, não é isso que ele falou? 24, isso mesmo, 24 aqui pro Matheus Brito, né? O Matheus Brito, que inclusive é jovem, mas já jogou no futebol internacional e um atleta que está aí na equipe do Icasa para disputar também a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Lá vem o time do Fortaleza, bola trabalhada lá pela lateral direita. Quem tá por ali é o jogador Gabriel. Dá uma de ala por ali, retrocede, toca com o Geilson. Geilson procura com quem tocar. Chega o Anderson Cachorrão. Chegou firme ali o Geilson pra cima do Matheus Brito. Mas a bola ainda do Fortaleza. Agora com o Dudu. O Dudu já procura, abre a jogada, mas aí chegou providencialmente ali a defesa. Quem tentava por ali era o camisa 13. Quem é o Guga, né? O Guga que entrou aqui no segundo tempo. Olha o Dudu, bola boa pro time do Fortaleza, quem sabe vai empatar, chegou ali o Charles, ele prefere, deu um carrinho, foi inteligente agora, o Marquinhos, quando deu carrinho o Charles, ele não chutou, quando tentou o cruzamento, chegou a defesa, botou a bola pra linha de fundo, é escanteio pro time do Fortaleza, Marquinhos que vai pra cobrança, o Fortaleza agora tá com perigo, tá tentando empatar o jogo, ela viaja, chega ali o toque de cabeça, tira de qualquer maneira Anderson Cachorrão, já procurava por ali o Matheus Brito, melhor, aí o árbitro viu falta. Viu falta ali do jogador do Fortaleza em cima do Matheus Brito, que entrou agora há pouco na partida. Segue 2 para o selecionado do Cariri, 1 para o time combinado de Ceará e Fortaleza. É a inauguração da nova Arena Romeirão. Meu amigo, o governador tentou trazer aqui a seleção brasileira, não conseguiu. Chegou a tentar também a seleção feminina, não conseguiu, mas aí tá dando certo aí um jogo que muita gente criticou, mas a torcida tá aí animada, rapaz. Muito animada aqui. Vamos lá com o Leandro Santos. 17, Diego Souza no lugar do experiente da Silva, camisa 5. Saiu da Silva com a 5, entrou agora o Diego Souza, 17. Mais uma mudança no time caririense. Diego Souza no Cariri. Esse time do Cariri é brincadeira. Tem até Diego Souza. Falou no homem, olha ele aí. Já tocou a bola pro Índio Diego Souza. Aí o Índio fez a falta. O Diego Souza já deu cartão de visita, Celso. Olha o passe que ele deu pro Índio ali. É verdade. E olha, Tony, com essas modificações, a seleção do Cariri tende a se fortalecer mais. Porque entram jogadores que, além de estarem descansados, são bons jogadores, tecnicamente falando. Eu acho que a seleção do Cariri deveria sair um pouquinho mais de trás, encurtar mais o campo, para não levar tanta pressão como está levando da equipe do Fortaleza. Continua do mesmo jeito, da mesma forma. A única coisa que mudou, Tony, é que houve uma mudança tática. A seleção do Cariri, quando ela perde a bola, ela se defende com 5 homens, com a linha de 5. Os 2 laterais, o Índio volta por aqui para fazer o 5º homem, justamente como o Scarpa faz lá na equipe do Palmeiras. E aí está trazendo uma dificuldade para a equipe do Fortaleza. Qual é a melhor maneira de jogar
contra equipes que jogam dessa forma. Ou a aproximação para tocar, fazer 1-2 rapidamente, ou as viradas de bola de um lado para o outro. O Fortaleza nem faz uma coisa nem outra e não consegue furar a retranca da seleção caririense. Pois é, rapaz. E aí o Cariri, que não tem nada a ver com isso, tenta fazer a sua jogada. Olha o Índio, tentava jogar de defeito. Chegou o Ricardo Cratense na dividida. Melhor pro atleta João Vitor da equipe do Cariri. Já trabalha a bola. Charles abre na direita. Quem tá por ali é o jogador Thales. Ele chega, fica lá brigando. Na verdade é o Guga, né? O Guga que chega. O Charles no que conversa. Dá um chutão pra frente. Tira o perigo dali. Vai o Patrick, faz a proteção. Melhor pro goleirão da equipe do Fortaleza, o Murilo. O Murilo tá ali na boa, na tranquilidade. Não quis conversa. Já trabalha ali no setor defensivo. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Abraço aqui para o nosso querido George Pereira, tá com o pé da gente. Ele e o senador do Sertão, rapaz. Fran Pereira, abraço, nosso querido Fran Pereira. Ele que trabalha lá na rádio Vale FM, faz um trabalho muito bacana com as músicas do Luiz Lua Gonzaga. Lá vem o time do Fortaleza. Tenta trocar passes, trocar figurinhas, se fecha todinho, selecionado do time do Cariri. Tá vencendo por 2-1, é a inauguração aqui da Arena Romeirão. Você acompanha tudo aqui no canal Replay com Tony Souza. Olha o Dudu, já toca a bola boa pro Juan Martínez. Ele faz jogada individual, vai pro chão, o árbitro não deu nada. Errou. Pediu falta ali o Juan Martínez, pra você foi falta, Celso? Falta clara, o jogador cortou pra dentro e o zagueiro do Icasa deixou a perna. Pra mim, falta. Tá certo, Celso Lima. Lá vai o Thales. Ele recua a bola ali com o Ricardo Cratense. Já chama o Diego Souza pra trabalhar. Fica ali trocando figurinhas. Ele e o Diego Souza. Novamente ali quem vai atrás, que pede a bola, é o jogador, o França. Toca ali com o Charles, o experiente jogador Charles. Começou no time de casa em 2014 e foi, aliás, em 2000, finalzinho de 2013. Aliás, 2014 mesmo. E aí ele acabou sendo escolhido o melhor jogador aliás, a revelação do campeonato cearense. Na primeira divisão era jovem ainda o Charles, pelo time de casa, chegou a ser contratado pelo Grêmio, né? Trabalhou na base do Grêmio, também na categoria de base do Santos, foi para o Botafogo da Paraíba, depois voltou para a região do Cariri e hoje vai defender o time do Barbalha. Esteve já no Barbalha na Taça Fares Lopes ano passado e este ano vai disputar a Série B no time da sua terra natal, ele que é barbalhense. Lá vem o time do Fortaleza, olha a jogada boa, chegou por ali o Gabriel, ele já procurava dar o toque para o Juan Martínez, chega a defesa, era o Charles que chegava por ali, a bola fica disputada, melhor para o Thales, vem na marcação, o jogador do time do Fortaleza ganha na bola. Era o Marcos Vinícius que tentava por ali. Chegou o Gabriel e acabou foi dentro derrubado, é falta. O Marcos Vinícius tocou para o Gabriel. Quando ele ia na velocidade, acabou sendo derrubado ali pelo Diego Souza. E é falta perigosa para o time do Fortaleza, Celso. Eu posso até ser traído aqui pelos meus olhares. Mas assim, aquela falta lá que o Arthur não deu na entrada da área foi mais falta do que essa. E aí parece que a grande área, Tony, é o terror da arbitragem. Eu nunca vi ter tanto medo de marcar falta dentro da área ou perto dela, como tem os árbitros de futebol, viu, Tony? Faz parte. Olha o Bruno Moraes aí. Um abraço ao nosso querido Bruno Moraes, aqui também na cabine do Replay com Tony Souza. Se inscreve aqui no nosso canal, tô louco para chegar nos 10 mil inscritos aqui no YouTube. E vamos também seguir a gente lá no Instagram, é sempre um prazer contar com a sua audiência, com a sua companhia. É falta pro time do Fortaleza. Quem tá ali próximo à bola é o Marquinhos e também o Juan Martínez. O Leandro já destacou, o Juan Martínez é o destaque da equipe. É o jogador ali bababando o tricolor de aço. E ele é quem pega a distância. Colombiano. Fica ali, colombiano. É o irmão ali, o nosso querido Juan Martínez. É falta perigosa pro time do Fortaleza. Segura a onda aí, Henrique. Lá vem chumbo grosso. É o tricolor de aço querendo empatar o jogo aqui na inauguração da Arena Romeirão. Lá vai, autoriza o árbitro Adriano Barros. Agora pega a distância também o Marquinhos. Juan Martínez. Eu acho que vai do Juan. Ele vai na bola devagarinho. Deixou. Lá vai o Marquinhos. Chutou. Fez a defesa, Henrique. A bola venenosa no cantinho canhoto do goleiro do selecionado caririense. E o Henrique fez grande defesa. A bola foi para dentro de fundo, é escanteio. Entrou aqui o Clebson, camisa 23, no lugar do França. Olha o escanteio, daqui a pouco eu completo. Tá, beleza. Daqui a pouco completa o Leandro Santos. O Clebson acabou entrando no lugar do França. É mais um atacante, é mais sangue novo no time do Cariri. Lá vem o time do Fortaleza. Fica ali na disputa, na marcação, o jogador do time, o Matheus Brito. Melhor pro time do Cariri. Vai lá, Leandro.
Dando aqui a informação, o Clebson, camisa 23 no lugar do França e o Jackson, 14 no lugar do Charles, mexendo no sistema ofensivo e também aqui na sua defesa o Jorge Luiz ao lado do Washington Luiz, que comandam a equipe caririense, que vai vencendo por 2-1. Tá, beleza, nosso querido Leandro Santão. Jackson entrou aqui em campo, né? O Jackson entrou em campo. E quem foi o outro agora, rapaz? Jackson. É isso, o Jackson foi quem entrou em campo e teve mais um jogador agora. Daqui a pouco confirma aqui o nosso querido. Aliás, vamos aqui, daqui a pouquinho confirma aqui com o Leandro Santos, o outro atacante, rapaz. O Clebson, né? O Clebson, rapaz. O Clebson que entrou no lugar do França. Pois não. Posso vender meu peixe aqui também, Tony? Sim, diga. Olha, nós também temos o canal lá no YouTube, Bate Bola com Celso Lima. Lá você vai acompanhar os comentários, né? Eu estou lá sempre comentando após os jogos, antes dos jogos. E hoje eu coloquei um comentário interessante a respeito de uma revelação como treinador que está aparecendo no nosso futebol, viu, Tony? Tá, beleza então, meu querido Celso Lima. Como é o nome do canal? Bate Bola com Celso Lima, você pode acessar lá. Tá, beleza então. Já sou inscrito aqui no nosso querido Celso Lima, Bate Bola com Celso Lima. E olha a falta foi forte, pintou cartão amarelo lá pro jogador da equipe do Fortaleza nesse momento. Leandro? 24 da equipe da capital cearense, né, representando o Fortaleza, chegou ali por baixo, matando a jogada em cima do Romário, tá ali sentindo e pintou esse amarelo para o atleta da equipe do Fortaleza, o Dudu, camisa 24. Tony, Celso, vocês acham que o time caririense sofre por estar com a parte física bem abaixo do representante da capital? E aí, Celso Lima? Evidentemente, né? Sofre sim. Agora, com essas modificações, Leandro, eu falei agora há pouco, né, que o time ganhou sangue novo e poderia sair um pouquinho mais de trás para tentar pressionar o Fortaleza. Vamos lá, Tony. E lá vem o time agora do Cariri, Índio, tabelinha ali com o jogador Matheus. Aí acabou errando o passe na hora o Índio. Melhor pro time do Fortaleza, já toma a bola ali o Rian. Fica olhos nos olhos com o Diego Souza. Tentou o passe, conseguiu com o Geilson. E aí dá tranquilidade o time do Fortaleza. Nesse momento, Tony, a pergunta do Leandro, só para completar a resposta. Olha o Dudu, rapaz. O Dudu é quem vem fazer dessa fila toda aí, rapaz. Meu amigo. Tentou a jogada, bota a bola lá na canhotinha. Chega no pé de ferro por ali o Guga. Melhor pro time do Fortaleza. Olha o cruzamento, Juan! Furou! Tava impedido. Mas não pode perder, pode estar impedido 10 vezes, Celso Lima. Aí é bola de balançar. Ô, seu Juan! Juan! Só para completar a resposta da pergunta do Leandro, nesse momento, essa questão física, a parte física, não é o problema da seleção do Cariri, porque os jogadores que entraram estão descansados, né? Eu acho que o que está acontecendo é que a seleção do Cariri está se limitando muito a ficar no campo defensivo. Até está tentando sair. Você vê que no segundo tempo o goleiro do Fortaleza não pegou nenhuma bola ainda, não foi nenhuma bola no gol do goleiro do Fortaleza. Na verdade, falta entrosamento, né? Uma equipe que não tem entrosamento, os caras jogaram junto apenas. Aliás, fizeram um treinamento junto no sábado, então realmente acaba atrapalhando, né? E aí acabou que a experiência dos jogadores e o França, que foi muito letal no primeiro tempo, né, no passe e acabou na finalização de pênalti, a selecionado caririense acabou fazendo o placar de 2-0 do primeiro tempo. Mas a gente nota também esse time do Fortaleza bem arrumadinho, viu, Celso? Não, o time é bem arrumado, até porque é um time que vem trabalhando, que vem treinando, é o time das categorias inferiores da equipe do Fortaleza. Evidentemente, a tendência é que Fortaleza e Ceará levassem vantagem sobre a seleção caririense. E no jogo jogado, a bola trabalhada dentro do campo, eles estão demonstrando que realmente são melhores. Agora, o problema é que os jogadores da seleção caririense no primeiro tempo foram letais e estão vencendo o jogo por 2-1. É a inauguração da nova Arena Romeirão. Você acompanha aqui no canal Replay com o Tony Souza. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu like, dá aquela curtida legal, compartilha com a galera. O jogo tá rolando, estamos no segundo tempo e o selecionado caririense tá vencendo 2-1 o combinado de Ceará e Fortaleza. No primeiro tempo, jogou o time do Ceará. Foi 2-0 para o selecionado caririense. No segundo tempo, tá o time do Fortaleza e o Fortaleza acabou diminuindo para o combinado lá da capital. Sabe o que é que os torcedores irão falar amanhã de Fortaleza e Ceará? Os torcedores de Fortaleza vão gozar o time do Ceará. Eles vão dizer, olha, vocês perderam de 2-0, nós entramos no segundo tempo e ganhamos o jogo.
Mas o jogo vale só uns 90. Se valer só um tempo, né, Tony? Tá jogando mas torneio nisso, tu sabe torcedor como é, né? Como sei. E lá vem o time do Fortaleza. Já vem trabalhando a bola ali no setor de meio campo. Marquinhos recuou um pouco mais, procurava o seu companheiro. Já vem a bola trabalhada lá no setor de defesa com o Samuel. Ele chega, troca figurinhas. É o Patrick ali, o zagueirão que acabou fazendo o gol do tricolor de aço. Fica trocando figurinhas o time do Fortaleza, né? Trocando passes, tentando chegar ali de forma mais eficiente na defesa do Cariri. E olha a bola, chegava por ali, tentava por ali o Dudu, mas acabou se desperdiçando a oportunidade. Olha o Guga, trabalha a bola no meio campo. Anderson Cachorrão faz o lançamento, bola boa, posição legal, lá vai o Romário. Chegou por ali providencialmente o Samuel, botou a bola para ali lateral. Engatou a quinta ali o Romário. Se o Samuel não chega fazendo intervenção, sei não, hein? Romário chegava em condição de fazer o terceiro gol do selecionado caririense. Lá vai agora o Thales. Ele procura trabalhar com o Diego Souza. Olha o Diego Souza! Olha o Diego Souza! Que jogada ali, na verdade, era o Matheus Brito. O Matheus Brito deu 2 lençóis nos jogadores do Fortaleza. Tá com vontade ali. Acabou se atrapalhando o Índio. Tocou. Mas, rapaz, pelo menos isso pra animar o jogo, né? Porque o jogo tá meio feio, né? O time do Fortaleza fez o gol, diminuiu o placar. Não teve mais forças para chegar no gol da equipe do selecionado caririense. A seleção do Cariri também não consegue jogar e o jogo ficou um pouquinho feio. E agora deu uma animada essa jogada do Matheus Brito. Rapaz, habilidoso o Matheus Brito. O termômetro do jogo, Tony, é o torcedor. E você vê que o torcedor tá quieto, ao contrário do primeiro tempo, que eles estavam bem animados. É verdade. Errou o passe o Ricardo Cratense. Ficou com o Patrick. Ele abre a jogada. Fica procurando por ali o time do Fortaleza. Fica trabalhando a bola, trocando figurinha sem preocupação nenhuma. O time da capital cearense. Edilan Máquinas Bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas, Rua do Vidal, no centro de Barbalha. Quer ficar bem informado? Acesse o site mais informativo do interior nordestino, miséria.com.br. Vai lá, viu? www.miseria.com.br é o site. Com a miséria não tem fake news. A notícia está em cima do lance, miséria.com.br, é parceira aqui do canal Replay com Tony Souza. Neste jogo, nós estamos tendo a parceria aqui, a transmissão também, a retransmissão aqui do nosso canal, com o portal Show de Esportes e também o Futebol e Rapadura. Um abraço pro meu querido Jorge Bruno lá do portal Show de Esportes e também pro David lá do Futebol e Rapadura. Jussiesse Filmagens também está com a gente aqui sempre nas transmissões esportivas. Teve replay? Tem Jussiesse Filmagens com a gente, com certeza. E é falta para o time do Fortaleza. É uma falta de longa distância. Vamos ver quem vai para a cobrança. O Juan Martínez, ele sempre faz aquela jogada ali, ele faz aqueles passos, né? Fica se posicionando. Ai, nunca bate. Ele é um enfeitado danado, o Juan Martínez, viu? Mas na hora ele chega, se enfeita, quem bate é outro. Tem o Marquinhos do Geilson, quero ver se ele vai cobrar agora. Autoriza o árbitro, será que é o Juan? Olha, passou, agora sim, é o Juan Martínez, ele chutou em cima da barreira. Já tirou o time do selecionado caririense. A bola ficava por ali, mas aí ficou fácil. Fácil com o zagueirão Patrick, autor do gol do tricolor de aço. Pois não, Celso? Uma observação, será que não tinha um uniforme mais bonitinho para colocar nessas duas equipes? O pior é que ficou semelhante, né? A gente tá aqui distante. É feio, homem. É feio, Celso. É demais, homem. Pelo amor de Deus, esse calção dourado aí, parecendo ouro reluzente, né? Rapaz, mas não gostei mesmo. Não gostei não de nenhum dos dois uniformes. Ó, e vai entrar aí o Davi, né? É o Davi que está entrando. Vamos ver aqui com o nosso querido Leandro Santos as modificações. Eles poderiam ter usado as cores da bandeira de Juazeiro, né? Para colocar na seleção aqui, né? Colocou também o 19, Davi, no lugar do camisa 11, Gabriel. As duas mudanças possíveis do time da capital acabaram de ser feitas aí após 30 minutos já da segunda etapa. Repete, Leandro. Vamos já aqui com o Leandro, entrou aí o Davi, ó. O Davi já está em campo ali, ó. O Davi já está em campo e o Davi parece-me que é aquele Davi, né? O mesmo Davi que... Não sei se é o Davi que estava no Iguatu, parece-me que sim. Que é o Davi que estava no Iguatu, inclusive chegou a ter uma proposta aí do Cariri, mas não fechou o Davi. Olha o time do selecionado do Fortaleza, chegou na bola cruzada, quem chegava por ali é o Marquinhos.
Dei uma canhotinha venenosa, venenosa, venenosa do time do Tricolor de Aço. As duas alterações repetindo aqui. Saiu camisa número 11, Gabriel, para a entrada do Davi. E entrou camisa 4, Douglas Cunha, no lugar do camisa 9, o Juan Martínez. E essa finalização perigosa agora foi do Marquinhos. Apareceu bem pela esquerda, bateu o rasteirinho. Quase marcava o de empate, Tony. Tá beleza, nosso querido Leandro Santos aqui trazendo sempre a informação lá no gramado da Arena Romeirão. Lá vai o time do Cariri, tentava por ali o Matheus Brito, tira a defesa, fica a bola disputada, Ricardo Cratense, ele chega, já tem de qualquer maneira ali o Thales, a bola foi trabalhada ali agora com o jogador do time do Cariri, mas aí ficou com Fortaleza, né? Ficou com Fortaleza, o Jackson que tá na defesa agora, ali essa mudança toda, confunde todo mundo, meu amigo. É o muda danada de um lado e do outro. Confunde o narrador e o jogo fica ruim, né? Porque o jogo caiu demais o jogo nesse segundo tempo, viu, Tony? Você não vê mais aquelas jogadas de bolas trabalhadas que nós vimos no primeiro tempo por parte da equipe do Ceará. É verdade, tá por ali, agora recebeu a falta ali o Davi, quando tentava uma jogada de efeito, o atacante do Tricolor de Aço. 9 aí da seleção de Fortaleza, é o Davi que fez gol no Ceará, que estava até pouco tempo no time do Iguatu. Ele não representa o Cariri essa noite, tá no time da capital. Tá aí pegando na bola o 19, Davi, bem conhecido aqui do nosso futebol, defendendo o time da capital. Pois é, rapaz, o Davi que fez um belo gol pelo time do Ceará. Olha o Davi aí, já ia fazendo fila na velocidade o Davi. É bom jogador esse Davi, viu? É bom jogador esse Davi e que fez bom campeonato cearense pelo time do Iguatu, Davi. Fez bom campeonato cearense, fez um lindo gol contra o time do Ceará. Amarelou pro Thales, camisa número 26 ali, teve que matar a jogada, fazer a falta. Tem mais bola chuveirada ali na área do Henrique. É o time da capital buscando o empate. Beleza, nosso querido Leandro Santos. O Thales acabou levando o cartão amarelo na jogada individual do Davi. O Davi que fez um lindo gol contra o Ceará, né, na semifinal, o jogo lá no Castelão. E aí acabou sendo um gol decisivo até para a classificação nas quartas de final, né, contra o Ceará. Um gol decisivo até para que o time do Iguatu tentasse passar para a semifinal, o que aconteceu. Lá vai o time do Fortaleza, a bola foi cruzada, Carlinhos chega a defesa, bota a bola para linha de fundo, é escanteio pro time do Tricolor de Aço. É o Jackson quem tá por ali, tava por ali, né, botou o pé na bola, é escanteio, mais uma de canhota, Marquinhos faz o cruzamento, olha o toque de cabeça, agora quem tirou foi o Jackson, a bola sobra lá do outro lado, fica por ali o jogador da equipe do Fortaleza, o Rian, olha mais um cruzamento, o Marquinhos de novo, toda a bola tá passando pelos pés deles, chega com o Dudu, fez o giro, entra na área, vai tentar a jogada individual, deu certo, se atrapalhou, tirou a defesa, agora é o selecionado do Cariri, com o Matheus Brito, ele tabelinha ali com o Romário, Matheus Brito quando tentava dar o toquinho na bola, o Patrick acabou fazendo a intervenção e recuou pro goleirão Murilo da equipe do Fortaleza, pois não, Celso? Você vê que o Matheus Brito, ele tem muita habilidade, mas não tem velocidade, né? O jogador Romário deu um tapinha na bola para ele correr atrás da bola e ele não correu, ele não conseguiu alcançar a bola justamente porque é um jogador mais lento, né? Um jogador mais de meio campo que não tem tanta velocidade, mas tem muita técnica. É, muito técnico e habilidoso, né? Mostrou ali com 2 lençóis ali em cima dos atletas do Fortaleza, né? O jogador é esse que tá com a bola, o Matheus Brito. Olha a tabelinha, toca a bola aqui com o jogador que é o Thales, na velocidade, já chegou, olha o passe, tentava o Guga e errou o passe, o Guga não pegou bem na bola. Grife do Bolo, você tá querendo comer aquele bolo gostoso, saboroso, quentinho, parecendo o bolo da vovó? Conheça a nova loja da Grife do Bolo lá no Grife cresceu. Venha conhecer a nova loja da Grife do Bolo no bairro Aeroporto. Mais moderninha, mais divertida, mais Grife. Todo dia, Grife do Bolo lá no Aeroporto. Bolos quentinhos e caseiros, igualzinho ao da vovó. Do Cariri. Salgadinhos crocantes. Vamos lá, Jussies, quem... Do Frank, camisa número 25, no lugar do Guga, camisa 13, que já tinha entrado, né? Já tinha entrado aí através de uma alteração, mas está deixando o gramado para a entrada do número 25, Frank. Pois é, o Guga entrou, já entrou o Frank, aquela coisa, né? Agora todo mundo quer jogar e vai rodar o elenco. Tem 22 jogadores, tinham 22 jogadores a equipe do Cariri.
e vai botar a galera para jogar agora o Austin Luiz e o Jorge Luiz, o Bacalhau, né? Quem sofre é o narrador. Com esse muda danado. É o Frank que entrou agora com a camisa 25. Oi? Tem cachê aí pro jogador? Tem. Então tem que jogar. Tem que ter. E aí tem uma história, Tony, que eu vou te contar rapidinho. O Sinésio era um jogador cratense. Sim. E ele disputava alguns campeonatos, disputou campeonato aqui em Juazeiro, em Barbalha. E tinha o Germano, você lembra do Germano? Germano era policial civil. E aí ele dizia, Germano, o Sinésio era titular, o Germano era reserva, aí ele dizia, Sinésio, é o seguinte, dê um migué aí que lá em casa a coisa tá feia, eu preciso entrar. E aí acontecia tudo isso, rapaz, o futebol amador era bom demais, viu, Tony? Pois é, era não, é. E lá vem o time do Fortaleza, lá pela canhota, quem tava por ali é o jogador da equipe, o Gabriel já saiu, rapaz, é o Dudu que tava por ali, a bola foi trabalhada, agora quem toma a bola é o time do Cariri, com o Romário, ele bota na quinta, bota a velocidade, acabou adiantando demais a bola. O Patrick se antecipou e tirou a bola, deixou sozinho ali pro jogador, que é o goleiro Murilo, do time do Fortaleza. Replay com Tony Souza no YouTube e no Instagram. Se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram. Estamos aqui na inauguração da Arena Romeirão. Esse novo equipamento para trazer esporte, turismo, cultura à região do Cariri. Olha, o Dudu chutou forte! Acabou pegando forte na bola, mas foi torta para linha de fundo. Tiro de meta que favorece o selecionado caririense. Vence 2-1 na inauguração da Arena Romeirão. Com a gente, Portal Show de Esportes e também o canal Futebol e Rapadura. Você quer dançar? Dançar com alegria, manter a forma, Espaço de Dança Aline Silva, no Crato. Segue no Instagram, Espaço de Dança Aline Silva e saiba todos os ritmos para você dançar bem e ficar em forma. E agora tem uma faltinha ali em cima do Davi, né? Davi pegou a bola ali e levou a carretada ali do nosso querido Thales, lateral esquerdo do selecionado do Cariri. Lá vem o time do Fortaleza, trabalhando a bola. Lá vem pela direita o Marcos Vinícius. Fica olhos nos olhos, trabalha com o Davi, posição legal. Faz a tabelinha ali com o Dudu. Procura com quem jogar ali no meio campo. Agora sim, quem recebe lá pelo outro lado era o Douglas. Ele já vem trabalhando a bola do meio campo. Olha, o Davi tentou fazer a puxada e chegou à defesa. A galera também não tá dando espaço pro Davi. Não deixa o Davi fazer o drible, não deixa o Davi fazer a jogada. Agora o Matheus Brito, ele recebe... Que é isso, Matheus Brito? Ô, Matheus Brito! Ele fez uma linda jogada e agora pegou muito mal na bola. Ele, na verdade, não queria nem tocar pro goleiro, queria tocar pro seu companheiro zagueiro, botou direto pra linha de fundo, Celso. Sabe aquela vaca que deu 15 litros de leite e depois chutou o balde? Foi ele aí, Matheus Brito. Fez uma jogada de Pelé e agora fez uma de quem, Tony? Como é o ditado? De Quelé, né? Deixa, rapaz. Tiago Rocha tá na cidade do Crato, acompanhando a gente. Um abraço pra ele, manda um abraço pro amigo Eduardo. Acompanha a gente lá em Santa Catarina. Valeu, obrigado pela audiência. Tony Brito em Diadema, lá no interior paulista. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. O Leandro Santos vai com a informação. Um dos poucos remanescentes ainda do time da primeira etapa, o Anderson Cachorrão, deixou o campo para a entrada ali do jogador que pareceu o Frank. E tá saindo agora o 23 Clebson para a entrada do Bidu, camisa número 27. Alterações ilimitadas, né? Já que o jogo é festivo. Vão deixando o campo para que participe da festa. Tá, beleza, lá vem o escanteio agora do time do Fortaleza, olha o toque de cabeça, fica por ali viva Dudu, faz a proteção, abre na canhotinha, trabalha a bola, o tricolor de aço, tá querendo de toda forma um empate neste jogo festivo de inauguração da Arena Romeirão. 2 para o selecionado caririense, 1 para o combinado de Ceará e Fortaleza. O Fortaleza é quem tá jogando agora, o Fortaleza é quem tá no segundo tempo. Olha o Dudu, acabou se atrapalhando, quase o Matheus Brito consegue tomar a bola vem na direita, faz o cruzamento, mas aí já estava marcada o impedimento. Na tabelinha ali do Dudu com o Davi, a bola foi tocada na direita para o Marcos Vinícius, e aí, segundo a Ana Souza, ele estava em posição irregular, acabou atrapalhando legal o ataque do tricolor de aço. Um abraço pro Raimundão, Raimundo Macedo, Raimundão, prefeito que investiu muito
no futebol profissional de Juazeiro do Norte. Está acompanhando aqui o canal Replay com o Tony Souza. Raimundão, gente boa, Raimundão. Olha o time do Fortaleza, chegou por ali o Davi, ele prefere recuar a bola, deixou fácil ali com o jogador que é o Samuel, fica ali com o goleirão Murilo. O Murilo até agora só tocou na bola desse jeito aí, né? Bola recuada, não fez uma defesa. No time da seleção caririense, nesse segundo tempo, não chegou com perigo nenhuma vez, nenhuma finalização contra a meta do combinado Ceará-Fortaleza. A bola fica com um tricolor de aço. Olha por ali, a bola com o Rian. Ele toca no meu... O Dudu é habilidoso. Eu gosto desse Dudu, viu? Eu gostei do jogador Dudu. É o destaque do jogo no segundo tempo. Pois é, rapaz. Ele chama o jogo, né? Ele se apresenta, ele aparece, dribla, passa, cruza. Jogador interessante. Olha o cruzamento venenoso. Quem tentava por ali era o Miguel. A bola foi ali, parecia que ia cair no meta. E aí foi na rede por sobre o gol do goleiro Henrique, do selecionado caririense. Segue 2-1 para o selecionado do Cariri contra o combinado Ceará e Fortaleza. 44 minutos do segundo tempo. Celso, valeu para... A gente está no finalzinho do jogo. Valeu para uma festa, inauguração do Romeirão. Se criou muita expectativa, seleção brasileira. Muita gente queria, era um clássico Ceará e Fortaleza, Ceará e Guarani, aliás, e Casa e Guarani, com ex-jogadores. Não houve, mas valeu, na sua opinião, esse jogo festivo para a inauguração da Arena, meu querido Celso Lima? Valeu, porque o público veio, conheceu a Arena Romeirão, olha, já estão inclusive deixando as dependências do estádio. O jogo não foi ruim não, viu, Tony? Foi um jogo bom, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, com as substituições, o jogo caiu bastante, eu não vou dizer nem que caiu um pouco, mas caiu muito em certos momentos. Nós poderíamos dizer que quase que viram uma briga de foice, porque jogadores chutões de lá e chutões de cá, mas o jogo valeu sim a festa, viu, Tony? 2-1 a vitória da seleção do Cariri. Pois é, e apita em cima dos 45 o árbitro Adriano Barros. 2 para o selecionado caririense, 1 para o time do Fortaleza, aliás, do combinado Ceará e Fortaleza. Vamos de jogo, ouvir a palavrinha do zagueirão Ricardo. Leandro Santos. Um dos atletas que ficou desde o primeiro tempo, está chegando aqui. Não tivemos representantes do time cratense, né? Como foi anunciado, o Josi, o Paulinho, o goleiro Preto. Mas está aqui o Ricardo Cratense, representando a cidade do Crato. Conseguiu jogar o jogo inteiro, Ricardo, suportou a pressão. O time estava preparado. Como foi esse treinamento, essa preparação para segurar esse jogo e sair daqui com a vitória? Boa noite, Canal Replay com Tony Souza. Boa noite, Canal Replay. Recebi um convite de Jorge em cima da hora, hoje de manhã. Não pensei 2 vezes, né, na inauguração da Arena, e tá pisando nesse tapete aqui é um orgulho enorme para representar a cidade de Juazeiro, o Crato Barbalha, e graças a Deus a gente saiu com resultado positivo. A gente não estava preparado, né, alguns treinaram e outros não, mas a gente suportou ali eles trouxeram 2 times diferentes, mas graças a Deus a gente saiu com resultado positivo. E qual o futuro do Ricardo? Tá fechado com alguém? Como é a sequência da temporada? Cara, eu recebi umas propostas dos clubes daqui, de fora, disputar a segunda divisão. Ainda estou para resolver qual é o meu destino, mas se Deus quiser, eu vou, logo eu vou estar trabalhando aí, disputando qualquer equipe que eu vou disputar, eu vou fazer o meu melhor. Anuncia aqui no Replay, traga pra gente essa novidade. Tranquilo, obrigado, viu? Valeu, parabéns, Ricardo Cratense, que conseguiu jogar a partida inteira. Ele e o goleiro Henrique do time casiano, os únicos remanescentes desde o primeiro tempo de jogo, suportaram essa pressão. O time do Fortaleza aí, na segunda etapa, conseguiu marcar um golzinho, mas o time se segurou ali atrás e saiu com essa vitória para cima do selecionado da capital cearense. Tony. Beleza, nosso querido Leandro Santos ali com o nosso querido Carlos Pereira, né, fazendo esse trabalho de reportagem no gramado da Arena Romeirão, e a gente fica vendo aí inclusive imagens do selecionado caririense, ali com o Jorge Luiz aí dando aquela vibrada com o pessoal, o Washington Luiz também por ali, enfim, vários desses atletas que vão representar as equipes do Cariri nos campeonatos que vão acontecer, né? Tanto a Série B do Campeonato Cearense, como a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Já que Crato e Casa estão nas competições nacionais. E olha aí, o Jorge vai naquela vibração. Amanhã ele vai dizer, eu sou campeão, sou o primeiro campeão da Arena. Jorge é uma figura, rapaz, é gente boa demais. E ali é a foto, né, Tony? A foto oficial.
Agora, tem algumas situações aqui na Arena Romeirão que nós precisamos ver como é que vai ficar. Por exemplo, os bancos parece que vão ficar lá do outro lado, né, opostos das cabines de rádio. E aí os repórteres, consequentemente, deverão ficar também daquele lado, porque, evidentemente, não vai trazer as equipes de jogadores de lá para cá para dar entrevista. E então os repórteres devem ficar lá do outro lado. Enfim. Olhe lá, viu, Celso? Porque está tendo uma censura tão grande da imprensa hoje em dia, é uma proibição disso, proibição daquilo, umas coisas tão desnecessárias, que eu torço muito para que fiquem realmente, porque o que a gente vem vendo é complicado. Rapaz, então, olha, eles começaram dizendo que só pode entrar um repórter de cada equipe. Agora já proibiram os torcedores de trazer rádio para o estádio, não pode mais. Aqui, pelo menos hoje... O jogador não pode comemorar na frente da torcida, que pode ser com provocação. O jogador não pode dar um chapéu no outro, que senão o pau come. Então o futebol vai ficar chato por conta dessas coisas. O que nós gostamos de ver no futebol são essas jogadas que aconteceram aqui por parte tanto do Matheus Brito como do Dudu. Os jogadores deram show no segundo tempo. O Dudu fazendo jogadas individuais, o Matheus Brito ali chapelando o adversário, o jogador do Fortaleza. Essas coisas que são bonitas no futebol, né? Eu vi um jogo essa semana que o jogador fez o gol, Corinthians e Palmeiras, né? O jogador do Corinthians fez o gol, foi comemorar, os jogadores do Palmeiras partiram para cima dele porque ele estava no campo do Palmeiras e não pode comemorar o gol, não. Rapaz, são coisas incríveis que acontecem no nosso futebol, no futebol brasileiro, né? Agora, só para terminar o meu raciocínio a respeito do jogo, é lógico que não era o que o torcedor esperava, o que a imprensa esperava, né, para um jogo de inauguração. Agora, o jogo em si, deixando de lado a expressão das equipes, foi um jogo bom. Um jogo que no primeiro tempo a seleção do Cariri, ela ficou ali esperando o time do Ceará. O Ceará mandou no jogo, teve a bola, trabalhou a bola da maneira que quis, só que não teve a qualidade para transformar em gol, né, essa superioridade que teve no primeiro tempo. E aí a equipe do Cariri saiu vencendo por 2-0. Né? Um gol do garoto Luquinha, num lindo passe do França. Ele, na saída do goleiro, fez 1-0. E ali vinha a tranquilidade para a seleção do Cariri, que tempos depois, numa bola cruzada na área, o zagueiro Marcos Vitor botou a mão na bola, pênalti, e o França bateu, fez 2-0. No segundo tempo, voltou o time do Fortaleza para o segundo tempo. E aí a equipe, a seleção do Cariri também usou o mesmo expediente, mexeu demais, o jogo caiu demais, o Fortaleza diminuiu com um gol de cabeça do Patrick, numa cochilada geral do sistema defensivo da seleção do Cariri, e a vitória foi merecida porque o time do Cariri, ele aproveitou as duas oportunidades que lhe apareceram, né? E o time de Fortaleza, o combinado Ceará e Fortaleza, acabou não aproveitando. Resultado justo e um jogo bom dentro dos padrões apresentados pelas duas equipes, viu, Tony? Tá, beleza então, meu querido Celso Lima. Vamos tentar daqui a pouquinho a gente ter o contato com o Leandro Santos. Ficaram bem o grupo, todo mundo participando praticamente do jogo. E agora festejam ali ao lado da torcida, que ficam aguardando os jogadores saindo para a boca do túnel, os vestiários, pedindo um colete para levar uma recordação dessa reabertura do Estádio Romeirão, esse jogo festivo. Infelizmente não dá para a gente ir lá ouvir mais integrantes desse evento, os personagens desse jogo, mas fica aqui o registro da boa presença do público, a organização aqui por baixo. Vale a pena ressaltar que ainda faltam as cabinezinhas ali do banco de reservas, algo que deve ser providenciado em breve, para a arena estar totalmente pronta e aí sim receber jogos oficiais, até porque a previsão é que o Icasa jogue aqui a Série D do Campeonato Brasileiro. Então é isso, festa, o time caririense, mesmo ali juntado há pouco tempo, poucos treinos, conseguiu superar e fazer a festa nessa reabertura da Arena Romeirão, preparada para receber agora jogos oficiais, e a gente vai estar acompanhando tudo aqui no canal Replay com o Tony Souza. Beleza, nosso querido Leandro Santos, Carlos Pereira fazendo trabalho de reportagem lá no gramado da nova Arena Romeirão. A gente vê aí a movimentação aí do Anderson Cachorrão, o atacante França, dois jogadores que atuaram aqui, conversando aí com certeza aí com familiares, pessoas que estão por lá, enfim. O fato é que a gente vê essa movimentação, né, dos jogadores, uma festa, o governador veio por aqui, várias autoridades,
governador queria muito inaugurar a nova Arena Romeirão, tinha toda uma expectativa. Você que acompanha aqui o nosso canal Replay com Tony Souza, pôde acompanhar com a gente desde o princípio, né? Desde quando nós entramos, fizemos matérias para o site Miséria, Guto Vital e eu, entramos aqui no Romeirão quando ainda tinha areia, né? Não tinha nem o gramado não estava ainda sendo colocado, ainda estava na areia, o pessoal naquela expectativa, enfim. E aí foi o passo a passo, aquela coisa, o pessoal daquela expectativa, tá demorando, não tá, botou o gramado, e agora? Vai colocar as cadeiras, enfim, sempre aquela expectativa rolando, e aí a gente vê agora a Arena Romeirão, Mauro Sampaio, é bom deixar bem claro que o nome do Dr. Mauro Sampaio prossegue, né, nesse projeto que foi colocado pelo deputado estadual David Raimundão, aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Camilo Santana. Nós chegamos a falar com o Camilo, né, no início lá na coletiva sobre essa, né, situação de manter o nome do Mauro Sampaio, e é uma homenagem para quem tanto fez por essa terra, também pela região do Cariri como deputado federal e como prefeito, né? Monumento do Padre Cícero e Romeirão foram duas obras marcantes em Juazeiro do Norte. E aí a gente vê essa situação, né, da arena inaugurada, bonita, bela. Vamos aqui o registro com o Leandro Santos, tá ali com o França, o Leandro. Vamos ouvir. Tô aqui então, Tony, ao lado do França. Cachorrão tá por aqui também, tá cansado o cachorrão, correu demais, deixou aqui pro França bater um papo com a gente. França, qual foi o sentimento ali de marcar gol, dar uma vitória ao representante carirense, que teve pouco tempo para treinar, né? Jogou contra duas equipes que já vêm trabalhando, vocês estão em intertemporada, mas o que representou aquele gol ali e a animação, a festa da torcida na arquibancada. Boa noite, canal Replay com Tony Souza ao vivo. Boa noite. Sentimento bom, né? Sentimento de estar estreando no estádio que a gente tanto esperou por muito tempo aqui na nossa região. Uma praça muito bonita aqui para o nosso Cariri. Então, é um sentimento importante estar fazendo gol. E mais feliz ainda de estar fazendo parte desse evento. Um evento grandioso, uma inauguração de um grande estádio que com certeza vai ser uma grande praça aqui para o nosso futebol. Merecia ter um estádio desse aqui, onde o nosso futebol estava carente. E eu tenho certeza que com esse estádio agora os times vão melhorar ainda mais. E daqui para frente vai ser bonito ver toda a torcida na arquibancada, prestigiando os clubes aqui do Cariri. E o França, que estava no Iguatu, na Série A, agora está certo com a equipe do Cariri para jogar a Série B, França? Verdade, estava no Iguatu, tem um contrato no Barbalha, mas infelizmente não vou poder ficar no Barbalha. Estou indo para o Cariri, o professor Washington pediu a minha contratação lá. Eu até tentei conversar um pouco, mas o Barbalha, infelizmente, ainda não está com a condição de arcar. Então, estou indo para o Cariri, mas vou ficar aqui pela região e, se Deus quiser, a gente vai fazer um grande campeonato. E esse gol de hoje, primeiro de muitos? Com certeza, né? Tomara que seja o primeiro de muitos gols aqui nesse novo estádio aqui, o Romeirão. Tá joia, parabéns. O França aí, autor de um dos gols da vitória do time caririense. Um dos últimos a deixar o gramado, tá ele, o cachorrão aqui. O cachorrão não quer falar, cansou, correu demais aí atrás do pessoal. Jogou quase que toda a partida inteira, né? Saiu ali faltando poucos minutos para acabar o jogo. E aí são os últimos aqui no gramado, aproveitando a família que está aqui na arquibancada também, prestigiou esse jogo festivo, esse jogo de abertura da reinauguração, podemos chamar assim, né? Da Arena Romeirão aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Tony. Valeu, Leandro. Obrigado, nosso querido Leandro Santos. Aqui fazer um registro com o Guilherme Carvalho, que a gente falou agora há pouco na transmissão. Que dessa nova geração aqui da imprensa do Cariri, para mim é um dos grandes destaques, né? Nós temos grandes talentos aqui da nova geração, mas eu aponto também aqui como esses grandes talentos o nosso querido Guilherme Carvalho, que é da Rádio CBN e que também acabou vindo acompanhar aqui a inauguração da Arena Romeirão. Gostou da inauguração, Guilherme? Gostou do jogo? Como é que você faz essa avaliação nesse momento tão esperado por todos nós? Boa noite, meu querido. Boa noite, Tony. Eu fico sem palavras, meu amigo. Você com uma homenagem dessa, brigadão. A gente tá
aprendendo, né, no jornalismo. Eu estou começando a engatinhar nessa área. Eu aprendo a cada dia que passa com você, com os amigos aqui da imprensa. E é um momento histórico, não tem como definir se não for assim. Momento histórico para o esporte, para a região do Cariri. E a perspectiva a partir de agora é só melhorar o esporte, o futebol aqui da região do Cariri. A gente vai acompanhar com muito orgulho e com muita satisfação. Valeu, Tony. Abraço. Um abraço quando tiver com o seu avô lá, o Edgley Ribeiro. Digo, mandou um abraço para ele, um cara muito querido, que muito fez pelo esporte no rádio esportivo aqui do Cariri, na época da Rádio Verde Vale. É um cara que tem um carinho muito grande. Apenas que há muito tempo a gente não se encontra, né? Desde a pandemia, ele também com os problemas de saúde. Desejo melhoras para ele. Manda um abraço lá para o Edgley Ribeiro, tá bom, meu querido? Pode deixar e com certeza eu vou falar com ele para a gente vir aqui de novo, a acompanhar essa Arena Romeirão, assistir um jogo aqui bem de perto, certeza que ele vai gostar bastante. Com certeza. Obrigado aqui o Guilherme Carvalho, repórter da Rádio CBN, dos grandes talentos dessa nova geração aqui na região do Cariri. Você está vendo essa imagem bonita, imagem belíssima da Arena Romeirão, a torcida já a grande maioria deixando, poucas pessoas ainda por aqui, tirando fotos, e agora a gente fica na expectativa do dia 17 de abril para a estreia do time do Icasa e Globo pelo Campeonato Brasileiro Série D. Primeiro jogo oficial deve ser no dia 17, já correndo atrás dos laudos, pessoal da federação, enfim, aqui a administração agora da Arena Romeirão, inclusive aguardando também até a definição de quem será o administrador da nova Arena Romeirão, né? Vai ser anunciado aí a semana que vem, foi a informação que nós tivemos. Mas é bacana da gente ver a arena já inaugurada com esse jogo festivo, a torcida veio aqui, fez a festa, muito bacana, e a gente espera que esse equipamento possa servir bastante para a região do Cariri, que receba jogos do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. É para ser usado e a gente quer estar aqui acompanhando tudo. Boa noite, meu querido Celso Lima. Acho que agora é só dia 17 de abril aqui, Icasa e Globo, hein, Celso? Tony, é verdade. Boa noite, Tony. Eu quero abraçar você e agradecer por mais uma oportunidade que nós estivemos juntos. É sempre um prazer. Está inaugurada a Arena Romeirão. A expectativa pela inauguração passou. Agora a expectativa é que o Icasa, principalmente, faça um grande time e faça uma grande Série D, que o Icasa faça um time que faça jus a essa arena linda que é a Arena Romeirão. Tomara realmente aqui. Boa sorte pro Icasa na Série D do Campeonato Brasileiro. Boa sorte pro Crato, que se organize, Crato, que a gente não quer ouvir falar do Crato como ouvimos na primeira divisão, que inclusive está para ter julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do futebol cearense. O Crato, que é um time tão simpático aqui da nossa região. Série B do Campeonato Cearense, teremos o Cariri, teremos o Barbalha e também o Guarani de Juazeiro. E na Série C teremos ainda o Campo Grande. Ou seja, as equipes do Cariri estarão em atividade e a Arena Romeirão, pelo menos para o Icasa, para o Guarani, é uma expectativa muito grande que seja utilizada. Inclusive o Crato para Campeonato Brasileiro está querendo dar uns pulinhos também aqui pela Arena Romeirão. E a gente espera, né, que esse equipamento possa trazer muitas alegrias para o torcedor da região do Cariri e também para o torcedor cearense. Afinal de contas, os clubes do Cariri, estando bem, né, subindo de divisão, vão estar representando o nosso estado. Ó a galera ali, aquela galera ali que está trabalhando, o pessoal aproveitou lá no meio, né, o pessoal ali no Círculo Central, fica ali o pessoal tirando foto, meu amigo, que vai ter gente tirando foto daqui para frente, é uma festa. Agradeço a você que esteve conosco aqui nesta cobertura da inauguração da Arena Romeirão, os nossos parceiros Perboni Brasil, Pizzaria Hamburgueria Uval, Grife do Bolo, bem-vindo, Grife do Bolo, um abraço, nossa querida Grife do Bolo, tá bom? Edlan Máquinas, Espaço de Dança Aline Silva, abraçar aqui nosso querido Jussiesse Filmagens, abraçar também o Raimundão, grande Raimundão, tanto fez pelo futebol profissional de Juazeiro do Norte. Site Miséria, o site que você quer ficar bem informado, acessa o site miséria.com.br. Muito obrigado pelo carinho, um abraço também aos amigos do Portal Show de Esporte, Jorge Bruno, toda aquela galera que retransmitiu nossa jornada esportiva, também a galera do canal Futebol e Rapadura, o nosso muito obrigado. A você que mandou mensagens, infelizmente a gente não teve como acompanhar
tudo aqui ainda, né, com as mensagens pelo WhatsApp, pelo chat também do YouTube, enfim, muito obrigado a você que esteve conosco nessa inauguração da Arena Romeirão. Tá aí, gente, o Romeirão é nosso, foi inaugurado e a gente espera comemorar muitas vitórias dos clubes do Cariri e do Ceará neste espaço. Arena Romeirão, Mauro Sampaio, com certeza vai ser o marco aqui do governador Camilo Santana, não tenho dúvida disso. Agradecer aqui o Carlos Pereira, Guto Vital, que estiveram como cinegrafistas, as reportagens de Leandro Santos, nos comentários Celso Lima, fazendo a operação técnica aqui, Rafael e também a Rafael Arraes. É primo do Miguel Arraes, Rafael? Rafael Arraes e também Jussiesse Rodrigues. Eu sou Tony Souza, agradeço pelo carinho, fica com a gente, se inscreve.